Boa noite, gente. Tudo bem? Tava morrendo de saudade de vocês. Ficamos 2 semanas, né, sem nos encontrarmos por causa da semana de prova, por causa da semana, né, do Dia dos Professores, do feriado. Mas estamos de volta, entusiasmada, eu, né, muito entusiasmada, feliz por reencontrá-los. Também a professora Carol está aí com a gente. E eu queria agradecer a todos que estão presentes aqui na aula. Já estamos com 22 alunos: a Ana Cristina, a Angelita, a Brenda, a Cândida, a Carolina Campos, a Cristiane Neves, Eliane Gregório, Eliette, Érica Cabral, Giovana Gomes, Jéssica Oliveira, Josineide Guedes, Maria Vitória Barbosa, Marluce, Mirela, Milena, Natasha Matos, Natália Santos, Nicole Cristina, Rosana Rodrigues, Tiffany Amorim e o William. Gente, antes de iniciar o nosso conteúdo mais formal de hoje, né, o conhecimento que nós vamos construir na nossa aula, eu queria muitíssimo agradecer pelas pessoas de primeiro e segundo semestre que participaram do nosso evento na sexta-feira passada, o Ensino Responsável, que contaram histórias na nossa sala virtual de contação de histórias, e foi um evento muito gostoso, muito prazeroso, muito interessante, e fica meu agradecimento para quem pôde participar. Sei que não foi um dia tão, né, fácil, porque era um dia que muitas pessoas trabalhavam, que tinham afazeres, porque foi na sexta-feira, mas quem pôde participar, acho que gostou bastante, foi bem, bem interessante, e quem não pôde participar, o nosso evento foi gravado, né? Eu enviei para todo mundo, para todos os grupos de alunos da pedagogia, e se vocês quiserem ver, ou se vocês já viram, também agradeço, e é uma oportunidade bem bacana para a gente verificar, né, como que conta a história, como cada um tem seu jeitinho, como que a gente vai tendo essa experiência de se colocar na frente da câmera, né, e esse desafio de contar uma história. Gente, até eu contei uma história que não estava preparada, que foi, assim, resolvi de última hora, e nunca tinha contado histórias na minha vida, assim, né, virtualmente e tal, só para alunos, só para gente mais conhecida, e também achei muito bacana, foi um crescimento bem grande para mim, e acho que foi um aprendizado para todo mundo que estava presente, tá joia? Então, queria agradecer aqui publicamente as pessoas dessa sala que participaram comigo lá e fizeram entre aspas, né, um dia bastante especial, uma festa bastante especial de contação de histórias. Gente, o tema da nossa aula hoje é nada mais, nada menos que o pensamento didático moderno de Celestin Freinet. Gente, eu fico até emocionada de falar, porque é dos pensadores da didática moderna, é o que eu mais gosto, né? É o que eu mais aprecio, é o que eu mais amo. Então, assim, eu não estou sendo parcial, já sendo, né? Mas eu acho que o papel do professor é expor para vocês todas as teorias, né? Conversar com vocês com entusiasmo sobre todas as teorias, mas a gente é humano, né, gente? A gente tem também nossas preferências. Então, não desmerecendo John Dewey, não desmerecendo, né, a Maria Montessori, não desmerecendo o Rudolf Steiner, que foi na semana passada o vídeo que o pessoal viu, mas todos são maravilhosos, todos podem contribuir para nós sermos professores melhores, mas eu tenho uma queda, gente, uma queda, um crush ali, vocês estão vendo meu crush pedagógico, tá? Então, espero que vocês gostem, talvez não tanto quanto eu, mas que a gente possa aprender um pouquinho dessa pessoa, desse pedagogo, desse professor incrível que nós tivemos na história, né, da humanidade, que foi o Celestin Freinet. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui um slide, mas antes de compartilhar o slide, de explicar a teoria do Celestin Freinet, de vermos a utilização da teoria do Celestin Freinet na prática, queria dizer que a aula de hoje vai ser dedicada ao Celestin Freinet e a aula da semana que vem também. Então, não percam, tá, gente? Eu sei que está sendo gravada, mas não percam de jeito nenhum para a gente ter a oportunidade de interagir, de dar dúvidas, né, de participar. Os cachorros, eu estou na casa da minha irmã hoje, gente, porque ela foi viajar, e eu estou tomando conta dos cachorros dela, só que são 3 dela e 2 meus. Então, sou eu e 5, tá bom? Ela tem uma cama, tipo, queen size, que eu tô dormindo sozinha, mas eu fico apertada porque fica 3 cachorros lá dormindo comigo.
Sei que tem gente que não gosta, mas é a realidade nua e crua. E agora eles dão uma latidinha. Então, gente, dá um desconto, tá bom? Mas vamos lá. O que eu estava falando mesmo, gente? Esqueci. E agora? Então, a gente vai ter uma aula que a gente vai ter um slide do Celestino Frenet, a gente vai ter trecho de filme que fala do Celestino Frenet, a gente vai ter videoaula do Celestino Frenet, metade hoje, metade semana que vem. Mas antes de tudo, a gente vai verificar o ambiente virtual de aprendizagem para que vocês possam se situar de quais materiais vocês têm para dar subsídio para a aula de hoje, tá? De tudo que eu falar, que não é, gente, né, no achismo, nem na paixão, nem pelo amor ao Celestino Frenet, é fruto de estudos, de pesquisas, né, da teoria dele, é que eu fico entusiasmada assim, mas é todo, né, não é achismo, gente, pelo amor de Deus, não é só paixão, é paixão, mas tem uma teoria. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do ambiente virtual de aprendizagem. Panqueca, não. Sei que você está feliz por causa do Frenet, mas agora não. Gente, vamos lá. Então, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. E aí eu vou ver lá o ambiente virtual de aprendizagem. Panqueca. Não. Por favor. Por favor. Gente, vamos lá. Vocês estão vendo aí a disciplina de didática, sala 21, aula didática, primeiro e segundo ano noturno aqui? Sim. Isso, obrigada. Gente, então nós estamos na 12ª semana de aula do nosso semestre letivo, que corresponde à semana do dia 19/10, que foi ontem, até sexta-feira, dia 23/10, tá? Vamos fazer um adendo, porque hoje é dia da consciência negra, né? E é um feriado muito importante e coisas para a gente repensar, mas nós não estamos em feriado porque foi adiantado lá no começo da pandemia, né? O prefeito, o governador pegaram alguns feriados que nós íamos ter no ano e puxaram para frente para tentar fazer uma contenção aí da doença, um pouco forçando um pouco a quarentena do pessoal, mas queria deixar registrado essa data de hoje, Dia da Consciência Negra, para a gente refletir, né, sobre essa questão. Mas vamos lá, 12ª semana de aula, do dia 19 ao dia 23, e nós temos o assunto da aula, portanto, o pensamento didático moderno do Celestino Frenet. Como vocês sabem, como vocês estão acostumados, né, descendo um pouquinho esse ambiente virtual de aprendizagem, vocês têm os materiais de estudo. Então, eu coloquei um texto do Celestino Frenet, que é um material menor, sobre a teoria dele, e um livro da coleção Grandes Educadores, que tem aí a biografia dele, né, falando sobre a vida dele, e também a obra dele, falando um pouco, né, da teoria dele. Então, a vida e a obra dele. Mais um pouquinho abaixo, gente, você tem o link para entrar na aula de hoje. Eu sei que vocês têm lá no grupo do WhatsApp, mas quem quiser entrar por aqui, sempre tem o link para entrar na aula. E aqui ao lado eu vou colocar a gravação, depois que a gente terminar, a gravação da nossa aula. A atividade, gente, eu não aprontei ainda, tá? Então, assim que terminar a aula, eu vou deixar no fórum, tá? Uma questão aí para a gente refletir juntos. Mas eu vou tirar aqui a atividade avaliativa, ó, já tô aqui ao vivo e a cores, e vou deixar, ó, envio de tarefa também não. Então, eu vou deixar só o fórum, que é para a gente depois refletir sobre algumas questões. Descendo, tem o material complementar. Então, o material complementar, gente, vocês têm esse slide, que eu vou compartilhar com vocês, e vocês têm as invariantes pedagógicas, que são 30 invariantes pedagógicas, que a gente vai ver só na semana que vem, no final do assunto, né, das 2 aulas dedicadas ao Frenet. Inclusive, eu acho que eu já vou mover ele para a semana que vem, ó, já vou fazer aqui ao vivo e a cores também, ó, já vou colocar aqui, ó, as invariantes pedagógicas na semana que vem, tá? Então, nessa semana, vocês vão ter aqui, então, o slide da aula com o material complementar. Tudo bem, gente? Por enquanto, ok? Alguma dúvida? Tudo bem, professora. Bem, então tá jóia. Deixa eu, então, tirar tirar não, né? Compartilhar com vocês agora o slide da aula. Apareceu, gente? Apareceu. Ótimo, que bom, gente. Então, passando essa parte da gente verificar o ambiente virtual de aprendizagem, todo o respaldo teórico, material de estudo, né, e material para acompanhar
esse conteúdo, estando lá no ambiente virtual de aprendizagem certinho, vamos passar para o nosso assunto principal, que é o pensamento didático moderno do Celestino Freinet. Gente, inclusive, as pessoas ficam tão abismadas com o meu entusiasmo com o Freinet, porque hoje aconteceu uma coisa meio chata, assim, comigo e tal, e eu fiquei um pouco chateada, um pouco triste. Aí, quando eu pensei assim, não, à noite eu vou dar aula do Freinet, então tudo vai ser resolvido e eu já vou mudar completamente a minha energia, né? Tanto que eu sentei aqui, eu tava chateada ainda quando eu sentei aqui na frente do computador, mas quando eu abri o Celestino Freinet, eu falei, que lindo. E é uma coisa assim meio impressionante, viu, gente? Porque às vezes eu choro na aula, tá? Você vai falar, gente, a minha loucona, tá? Mas acho que ainda é um ponto positivo, né? Acho que ainda é uma qualidade, não um defeito a gente ficar emocionado com essas teorias da educação que podem melhorar, né? A ação do professor e a educação no mundo. Então, vamos começar o pensamento didático moderno do Celestino Freinet. A qualquer momento da aula, gente, se vocês precisarem perguntar algo, colocar algo, podem fazer aqui no chat, tá bom? Será só no mês que vem, 20/11? Ai, gente! Consciência Negra. Não era hoje o dia da consciência negra? É novembro, mas foi mesmo adiantado. Realmente não vai ter o feriado de qualquer forma. Ai, gente, não sei onde que eu enfio minha cara. Você fala, a professora, ela é muito atrapalhada mesmo, né? Mas vamos comemorar todos os dias, né, gente? Vamos pensar nisso todos os dias. Aquela bem louca, né, saindo pela tangente. Do bafão aqui. Ainda bem que não foi bafão pedagógico, foi bafão de agenda. Ai, gente, obrigada, Carol. Carol falou assim, olha, ainda bem que eu tô fazendo esse estágio com a Cláudia, porque eu já tô aprendendo o que não fazer. Porque, assim, já tá um grande aprendizado, assim, ó, isso daí eu não vou dar esse bafão, não. Vamos lá, com um monte de vergonha, Carol. Falei, gente, e pior que eu dou os bafão e a Carol tá aqui tudo olhando. Ai, os alunos dão um desconto, mas aí você ficava com mais vergonha. Mas agora eu perdi o rumo, deixa eu ver onde que eu tava aqui, gente. Então vamos lá. Gente, então só recapitulando, o John Dewey, que é esse primeiro moço da esquerda, né? Foi o primeiro pensador da didática moderna que a gente estudou na nossa disciplina de didática, porque por ordem cronológica ele foi o primeiro, né? Que nasceu em 1859 e o primeiro que morreu morreu no mesmo ano que a Maria Montessori, né? Que perda para a educação no mundo. Mas a gente estudou não por ordem de importância, senão seria o Freinet primeiro, brincadeira, gente. Mas não por ordem, né, sei lá, de grandeza da teoria, mas por uma ordem cronológica mesmo, tá? Então a gente viu o John Dewey, depois a gente viu a Maria Montessori, e hoje a gente vai ver o Celestino Freinet. Gente, deixa eu só fazer uma pergunta para vocês, para não dar um bafão aqui, tá? A gente estudou, né? Terminou a Maria Montessori, né, gente? Me lembrem aí. Terminou. Que sim, mas terminamos, né? Paramos Tá jóia, o trabalho foi sobre Dil e Montessori e a gente tá certo a gente começar o Freinet hoje, né, gente? Porque na semana passada eu já dei bafão com a turma da outra faculdade que eu comecei o Freinet sem ter terminado a Montessori. Eu falei, gente, que vergonha. Aí eles deram desconto e eu terminei a Montessori, tá? Mas que bom, gente. Então, só para não dar essa gafe, eu lembrei de perguntar antes. Então, vamos voltar ao slide. Pessoal, então, hoje nós estamos pela ordem cronológica na aula do Celestino Freinet. O Celestino Freinet, gente, ele é um francês, né? O nome já dá uma dica, né? Já dá uma hashtag fica a dica aí. Ele é um francês e ele nasceu em 1896, então quase ali, né? 40 anos depois do Dewey, e ele morreu em 1966, precocemente, com 69 anos, que absurdo, super novo. Mas a gente vai falar o porquê dele ter, né, até falecido precocemente, né, ou não tão velhinho, assim, como John Dewey, que faleceu aos 93, a Maria Montessori com 81, né, que faleceu de hemorragia cerebral, tadinha, e o Celestino Freinet faleceu um pouco mais cedo, teve uma vida um pouco menor. Gente, uma coisa bem bacana do Celestino Freinet, que eu queria falar para vocês, é o seguinte: o Celestino Freinet, ele nasceu no dia 15 de outubro. Vamos falar que esse homem não era predestinado, gente? Ele nasceu dia de quê? Que a gente comemora o quê? Dia do professor. A pessoa nascer no dia do professor, gente.
E uma questão bem interessante, gente, do Celestin Freinet, que eu fico, assim, bastante emocionada quando eu falo do Celestin Freinet, é que ele foi uma pessoa, né, um homem, iluminado mesmo, Carolina. Ele foi um homem que ele participou, gente, de 2 guerras mundiais. Vocês já pararam para pensar nisso? Que a pessoa para participar de uma guerra mundial é porque, assim, já é o cão, né? Já deve ser muito complicado, muito complexo, muito triste. Ele participou da Primeira Guerra Mundial como soldado, 18 anos, foi lá pegar nas armas, né, e lutar na guerra. E da Segunda Guerra Mundial, ele também foi. Gente, qual que é a possibilidade da pessoa lutar em 2 guerras? Eu sei que teve bastante gente que aconteceu isso, né? Mas... E sobreviver, né? Não, e sobreviveu, exatamente, William, bem observado. Mas olha que engraçado, o Celestin Freinet, quando ele foi chamado, né, pelo exército para ser soldado da Primeira Guerra Mundial, gente, ele estava lá no campo de guerra, ele estava lá na guerra, e ele rezava, ele falava assim, Jesus Cristino, brincadeira, não sei, tá, gente? Mas ele falou assim, Jesus Cristino, eu peço a você que eu saia vivo dessa guerra, porque o meu sonho é voltar para a França, porque meu sonho é ser professor. Gente, olha que lindo esse homem. Então, assim, já dá para estender um tapete vermelho aqui, né? Então, ele ficava torcendo muito para ele sobreviver, porque deve ser... Você estando na guerra, gente, você deve pensar toda hora que você vai morrer, né? Ele falou assim, gente, vou morrer. Tipo, deve ser muito esquisito. Então, ele falava, rezava muito, torcia para ficar vivo, porque o sonho da vida dele era ser professor. Então, ele queria voltar da guerra e realizar esse sonho de ser professor. E o William já deu spoiler aí, né? Não deu spoiler não, né, gente? Já falou lá a idade dele. Deu spoiler, ou a idade dele já fala, que ele voltou da Primeira Guerra Mundial e ele foi atrás desse sonho dele, então ele se formou professor e foi dar aula numa escola na cidade dele, tá? Depois a gente vai ver no vídeo a biografia dele, que vai contar um pouco mais especificamente, mas eu queria, para a gente iniciar a aula, chamar a atenção desse aspecto, que o Celestin Freinet foi para a guerra, queria voltar vivo, porque o sonho dele era ser professor, ele tinha, né, uma vontade muito grande de ser professor, só que teve uma questão, gente, uma questão aí. Quando ele estava na Primeira Guerra Mundial, ele levou um tiro. E fala, gente, como assim levou um tiro, professora? Ele levou um tiro aqui, mais ou menos, ó, e ele foi ferido no pulmão. Pulmão é aqui, gente? Acho que é, né? Mais ou menos aqui, né? Ele foi ferido no pulmão, tá? E por ter sido ferido no pulmão, ele ficou lá no hospital de campanha, né? Ficou em tratamento, mas ele perdeu muito da capacidade respiratória dele. Então, quando ele volta da guerra para dar aula, ele não conseguia, uma das coisas, né, que fez ele até revolucionar a didática dele, é que ele não conseguia ficar 4 horas falando sem parar dando aula, por causa que ele tinha capacidade pulmonar reduzida. E por causa disso e de outras questões, ele vai pensar em estratégias para não ficar 4 horas falando no ouvido do aluno, que nem eu faço aqui 2 horas e meia. Tá bom? Então, o Celestin Freinet foi para a Primeira Guerra Mundial, torceu para voltar vivo, porque o sonho dele era ser professor, e ele voltou vivo, só que ele voltou um pouco debilitado do pulmão, não com a capacidade máxima do pulmão dele, mas voltou e começou a vida dele de professor, tá? Gente, eu vou passar para vocês agora um trechinho de um filme, tá? Só para a gente começar a pensar no Freinet. Algumas pessoas tenho certeza que já conhecem esse filme, outras não. Mas a gente vai passar um trechinho, e mesmo que você conheça o filme, gente, vamos pensar aí com os olhos da didática, com os olhos de pedagogo, tá? Não como entretenimento. Então, deixa eu voltar a compartilhar com vocês aqui o meu slide. E nós vamos assistir um trechinho de um vídeo, um trechinho de um filme que se chama, Escritores da Liberdade, tá? Então, vamos lá. Eu tenho que ver se está compartilhando o som. Calma aí. Deixa eu voltar aqui. Estou meio atrapalhada hoje. Vai falar, tá meio atrapalhada, né, professora? Está sempre atrapalhada. Não tem para compartilhar o som aqui, né? Porque já vai compartilhar, acho. Vamos lá. Eu confundindo com os outros, né? Porque eu uso o Zoom, uso o Meet, uso o Microsoft Teams, uso o Collaborate. Vamos lá, gente. Vocês me falam se vocês estão ouvindo, tá bom?
Tá sem som, professora. Tá sem som? Então calma aí. Vamos lá. Vamos ver se o cara ajuda. Isso, é só compartilhar uma guia do Chrome. Aí ele vai com som direto. Errei. Gente, como é que pode eu errar toda terça-feira? Isso aí é um caso de estudo. A Carol vai fazer o mestrado dela, vai estudar isso daí. Ah, imagina, das últimas você acertou. Não, mas é porque a gente ficou 2 semanas sem aulas, eu desaprendi. Que horror. Nino. Calma aí. Agora acho que foi. Aqui, compartilhar som. E agora aqui vai. E eu vou tirar o meu áudio, meu som, para não atrapalhar, tá? Estão me vendo, gente? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Vamos lá, gente. Quem já tinha assistido esse filme? Quem já assistiu esse filme? Eu não, professora. Oi? Eu já. Eu Carol não. já. Você não vale, Carol, você é café com leite. Eu acho que já, professora. Todo mundo já assistiu? Não, algumas pessoas, né? Eu não, professora. Eu nunca assisti. Ótimo. Gente, então vamos lá. Quem já assistiu, acredito que tenha assistido como entretenimento, né? Que a Hilary Swank ganhou Oscar de melhor atriz, né? Por aquele filme lá do... Não lembro o nome agora. Que ela era lutadora de boxe. Menina de Ouro. Como que é o nome? Menina de Ouro. Menina de Ouro, exatamente, William. Mas a gente, quando assiste um filme por entretenimento, mesmo, né, fazendo análises, é diferente de quando a gente assiste com os olhos de professor, com os olhos da didática, né? Assisti porque... Com os olhos de pedagogo, tá? Então, quem já assistiu, não tem problema, né? A gente vai ver agora talvez uma outra interpretação, uma interpretação da didática. E quem não viu ainda, gente, eu aconselho a assistir. Esse é um filme baseado numa história real. Então, uma história, né, de uma americana, de uma professora americana, que foi dar aula nessa escola, né, gente, tida como complicada, que tem bastante, né, lá nos Estados Unidos tem as gangues, né, que brigam lá entre si, por território, por bairro, por controle de tráfico de drogas, um monte de coisa. E nessa escola tem muitas gangues e tem aí uma certa separação, né, de os alunos bons e os alunos ruins, os alunos burros, a sala mais fraca, as salas mais avançadas. E essa professora, gente, é o primeiro emprego dela. Então, ela queria muito ser professora, ela tem uma família rica, né, o pai dela é rico, o pai dela não quer que ela seja professora, quer que ela faça outra coisa, o marido dela dá super apoio para ela, mas depois também dá uma zica lá, né, começa a falar que ela tá muito estressada, muito dedicada, que ela não consegue fazer outra coisa, a não ser, né, a questão da aula, dos alunos, começa a ficar meio enciumada ali, mas eu passei esse trechinho desse filme para vocês, a gente vai verificar, quem quiser assistir o filme inteiro, a gente pode até tentar marcar de assistir aqui na aula, né, gente, para analisar depois, pelo prisma da didática, pelo prisma dos pensadores da didática moderna, mas, oi, Giovana. Ah, não, eu ia falar que seria legal. Que seria legal assistir, uma aula para assistir e uma aula fazer uma análise, né, da questão didática, mas eu vou pensar nisso então. Mas é uma história verídica, né, chama Escritores da Liberdade, que essa professora consegue, né, ir fazer um trabalho com esses alunos, que vocês viram aí, e eles escrevem um livro, os alunos escrevem um livro, né, uma junção de vários textos dos alunos, e eles publicam um livro com uma editora e tal, é um sucesso nos Estados Unidos. Então, virou filme porque foi uma história, assim, muito bonita, muito comentada, de superação dessa professora, desses alunos. Mas a pergunta que eu queria fazer para vocês no começo aí, quem de vocês quer dar aula aí para essa turma? Que apareceu agora no filme. Ninguém, né, professor? Ninguém, né, gente? Se alguém fala assim, eu queria muito, eu ia ficar super feliz. Vai estar, né, só assim. Então eu quero um desafio na minha vida. Mas, então, professora, gente... isso que eu ia falar. Isso. Eu acho que eu gostaria. Como desafio, tudo bem, né, gente? Mas
É complicado, que você, né, dá medo quando você vê essa cena. Por quê? Porque você tem uma professora chegando na escola entusiasmada, sorrindo, com o taierzinho dela lá, com o colar de pérola. Esse colar de pérola tem uma história, né, gente, no filme. A roupa dela também vai mudando, né, ao longo do filme. É muito interessante fazer todas as análises, não só, né, da didática. Mas é uma escola que o filme já denota ali, né, que tem um aluno pintando o muro, não podia, daí tem um inspetor que veio e faz ele pintar o muro de branco de novo. Uma escola com muita gente, né, com muitos jovens. Uma professora que está ali o primeiro dia vendo que tem a turma avançada, com uma sala limpa, com uma sala cheia de carteiras boas, de cortina, de tecnologias, e ela chega na sala dela e fala, eita, né, tudo meio escombrado, as cortinas caindo, não tem giz, não tem apagador. Ela começa já a olhar assim um pouco de estranheza, mas, né, otimista. Sinal bate, os alunos não chegam só no segundo sinal, acompanhado do segurança ou do inspetor, né, não estão sozinhos. E é uma turma que a gente vê extremamente complicada. Por que complicada, professora? Porque eles fazem, né, aquele moço fez um comentário extremamente desagradável com a professora, você rebola assim gostoso toda vez que vai limpar o quadro. Gente, que absurdo, né, que coisa ofensiva, que coisa grossa, que coisa sem porquê naquele momento, né. Alunos que ficam pintando unha, comendo, viram de costas para a professora, mal encarados, mal educados, grossos, né, com tornozeleira eletrônica, gente que está cumprindo, né, pena aí por alguma questão, gente armada, né, que a gente vê no final aí um cara tentando pegar arma assim, falar, vou resolver isso daí, alunos brigando. Então, assim, eu coloquei essa cena que, claro, gente, é bem, assim, potencializada na questão da desgraça, né, mas é assim, só para dizer que a gente, como educador, a gente vai se deparar com vários obstáculos, a gente vai se deparar com vários desafios. A primeira coisa que talvez a gente pense, né, eu até falo, quando a primeira vez que eu vi esse filme, eu falei, se eu fosse essa professora, eu não voltava mais, desculpa, eu falei, né, não quero, ninguém merece. Porque assim, não é qualquer coisinha, né, gente, é coisa grave, é arma dentro da sala, né, ofensivo, é briga, e ela não conseguiu ali nem controlar, né, os alunos naquele momento, ela teve que pedir ajuda no corredor, veio um segurança para afastar os alunos. Então, assim, bem complexo ali esse momento. Você poderia falar assim, isso é filme, né, é fictício, isso não existe, mas não é filme, mas é baseado, né, em fatos reais, e a gente sabe que na educação do mundo inteiro, gente, existem esses contextos mais complexos, tá? Eu, conversando com colegas meus de profissão, tinha um amigo meu que era professor de artes, que ele dava aula numa escola que era considerada, assim, bem barra pesada, bem complexa, bem complicada, e ele, uma vez, chegou para os alunos e falou, olha, hoje nós vamos ter aula de história da arte, e vai ser bem legal. Um aluno falou assim, não vai ter não, professor. Falou, não, vai ter sim, eu preparei e tal, tá tudo certo. Não vai ter não, porque a gente não quer. Falou, não, mas, gente, faz parte do conteúdo. Aí o aluno falou assim, você que tem um carro verde que fica lá em frente da mureta tal... O aluno falou pro professor, falou assim, então, você vai dessa matéria, você vai ver o que vai acontecer com o seu carro. O professor falou assim, meu amigo, não, gente, eu não ia dar isso, não. Vocês adivinharam, eu ia trocar agora o conteúdo, porque ele ficou com medo, porque o aluno chegou assim a ameaçar ele na cara dura, de falar, se você for ensinar isso, você vai ter os seus, né, as suas complicações. Então, assim, antes a gente pensa assim, não, isso não existe, isso é ficção, né, tá muito complicado, mas, né, gente, existe. Espero que a gente não chegue ou não tenha, né, esse tipo de obstáculo tão grave, mas a gente vai ter na nossa profissão de professor alguns obstáculos, alguns desafios, que se não for dessa ordem mais grave, serão de outras ordens, e o professor tem que fazer o quê, gente, para resolver esses obstáculos, para resolver esses desafios? Conhecimento, estudo, didática. Pensar, a professora chegou ali e falou o quê? Eu vou ter que pensar numa estratégia para tentar, primeiro, né, dominar essa sala, ter o controle dessa sala, para conseguir dar aula. Então, gente, sem estratégias didáticas, sem, né, estudar os pensadores da didática moderna e as teorias da educação, a gente não
tem subsídios para conseguir uma estratégia prática, real, para lidar com qualquer tipo de situação na educação, tá? Então, gente, essa cena que eu passei agora para vocês foi provocativa mesmo, no sentido que de gente, que bafão. E aí vamos ver em seguida que a professora vai, né, pensar numa estratégia para tentar resolver esse primeiro obstáculo que ela teve, que são os alunos, né, com rixa dentro da sala, brigando entre eles, mal encarados, mal-humorados e etc. Posso passar mais uma partinha do vídeo? Depois eu dou a palavra para vocês, tá? Às vezes vocês estão aí, não respondem, eu penso que eu tô falando sozinha, hein, gente? Vamos lá, que tem um anúncio aqui no meio do vídeo, tem um anúncio. Calma aí. Ixi, deu tudo errado aqui. Gente, cadê o vídeo? Ah, tá aqui, pular anúncio. Ah, é porque só tem essa parte. Calma aí. Gente, vamos para a segunda parte, então. Só um pouquinho. Eita, Cláudia. Vamos lá. Deixa eu ver se é essa... Não, não é. Deixa eu ver se é essa segunda parte. Não. Eu tinha separado a segunda parte aqui e... Calma aí. Gente, aqui, já repara, tá? Acho que eu não compartilhei ainda, né? Ou já compartilhei? Ainda não. Devo ter compartilhado errado. Calma aí, tô aí. Aqui não compartilhei, não. Vamos lá. Chrome. Deixa eu ver se é esse. Aqui. Não, compartilhei errado. Calma aí, gente. Vamos lá. Deixa eu tirar de novo. Guia do Chrome. Ai, gente, muito difícil. Aqui, guia do Chrome. Pronto, agora vai. Deu certo, gente? Meu. Ótimo. Então, vamos lá. Deixa eu só tirar a minha tela e o meu som. Daí não atrapalha vocês. Gente, já reparem na cara dessa professora quando ela sai desse primeiro dia de aula, tá? Presta atenção. Ai, ai, gente. Ah, eu gosto tanto de filme. Eu acho que a gente aprende tanto com alguns filmes, né? Não todos, mas com alguns filmes, com o cinema. Ainda mais histórias reais, assim. O nome do filme, Mirella, é Escritores. Deixa eu colocar aqui, que a Mirella perguntou, né? Escritores da Liberdade. Vamos lá. Gente, vamos falar um pouquinho dessa cena, tá? Tem uma coisa muito importante, gente, se vocês quiserem falar, vocês abrem o microfone, levanta a mão, fala ali no chat, quero falar, porque daí eu dou a voz para vocês, senão eu me empolgo aqui, vocês sabem que falando frenê aqui, eu falo até 6 horas sem parar, 12 horas sem parar. Mas vamos lá. Eu queria que vocês observassem essa segunda parte do filme, né, que a professora, aparece a cena dela saindo da escola no primeiro dia, aquele dia, né, gente, que ela passou o pão que o diabo amassou, que foi bem estressante, que foi bem complicado. Ela sai na porta da escola e quando ela
olha para o pátio dos alunos, ela já sai com aquela cara assim meio da gente, tipo, ninguém merece. Mais triste, não com aquela carinha que ela entrou, toda empolgada, toda sorrindo, já sai com uma cara desanimada, só que ela bate o olho no pátio e ela faz uma coisa muito, muito, muito importante, que é observar os alunos dela fora da sala de aula. Então, quem que a gente lembra nessa questão de eu preciso conhecer o meu aluno, eu preciso observar o meu aluno, eu preciso saber mais do meu aluno para poder dar uma aula melhor para ele? Então, o Rousseau, né, o Jean-Jacques Rousseau, que foi o segundo grande revolucionador da área da didática, disse para nós, professores do mundo inteiro, quanto mais você conhece o seu aluno, mais você consegue fazer um trabalho de qualidade para eles. Quanto mais você sabe dos interesses do seu aluno, o nível de desenvolvimento que ele se encontra, né, o que ele gosta, o que ele não gosta, as características desse aluno, mais você consegue fazer uma aula, né, um procedimento didático no qual você ensine melhor e os alunos aprendam mais. Quando ela olhou para aquele pátio e viu aqueles grupinhos todos separados, né, por gangue ou por áreas de interesse, né, ou por afinidade, ela já deu um twin e pensou o quê? Próxima aula. Gente, então o professor ele tem que estar muito atento a tudo. Então, sempre lembrar da didática. Quanto mais eu conheço o meu aluno, mais eu consigo dar uma aula melhor para ele. Então, ela pensa numa estratégia e ela volta no segundo dia de aula e propõe um jogo. Primeiro, gente, que essa questão de utilizar jogos na educação é uma coisa, né, da educação moderna, onde a educação tradicional nem admitia esse tipo de coisa, tá? Falar, brincar é coisa, não é coisa séria, brincar é coisa de gente vagabunda, brincar não ensina nada, né? Brincar é em casa, a educação é uma coisa séria. Então, ela pegou uma coisa que é mais descontraída, né? Que é quebrar o gelo ali com a sala, um jogo simples de se aproximar, né? E de se afastar de uma linha, né? Com poucas regras. A sala dividida em duas partes, mas sem ser equipes. Mas o que ela faz com esse jogo, gente, que é uma grande sacada? Primeiro que ela, a partir dali, pôde conhecer melhor os alunos, então uma avaliação, entre aspas, diagnóstica, né? Quem são meus alunos, o que eles estão passando na vida, o que eles gostam, mas mais do que conhecer os alunos ali, gente, ela tá abrindo mão, ela tá lançando mão de uma estratégia para que os próprios alunos percebam que eles não são inimigos uns dos outros. Porque no primeiro dia de aula, 2 brigaram, as 2 meninas lá, a Cindy Nigor e a outra lá que falou Iva, não Eva, né? Eva, não Iva, que são rivais, que ficam se olhando assim, sangue nos olhos, né? Ali, muita gente, aquele moço que é mais loirinho, né? Que os outros já querem falar, é o riquinho, tá perdido aqui, né? Mas ele é o primeiro que falou que sabia onde encontrar droga, né? Então também não é tão diferente assim dos outros. Então, ela encontrou ali naquele jogo, né? Ela pensou numa estratégia didática, ela planejou uma aula no qual os alunos percebessem que eles têm os mesmos gostos, os mesmos interesses, os mesmos problemas, as mesmas angústias, os mesmos obstáculos. Então, por que eles são rivais se eles são praticamente iguais ali nas necessidades, nos gostos, né? Por que eles brigam tanto e eles não poderiam conviver de uma maneira mais pacífica sem achar que, eu sou coitadinho, o outro é privilegiado, eu já perdi um monte de gente, eu já fui preso, os outros não sabem o que é passar por isso. Então, nesse jogo, que a professora começou mais leve, né, gente, do mais simples, do mais tranquilo. Quem gosta do Snoop Dogg, né, que é um cantor, acho que de rap lá, americano. Quem já assistiu o filme tal, que todos os jovens assistiam, né? Então, todo mundo começou a ver que gostavam das mesmas coisas, que apreciavam os mesmos artistas, que tinham tido várias experiências iguais. E aí começa a falar um pouco da história, né? Quem mora em casa popular? Quem conhece alguém que está numa gangue? Quem faz parte de gangue, que não pode, né? Que ela deu bafão pedagógico ali. Quem já perdeu, aí começa a ficar mais sério, né, para as pessoas verem que os gostos, a história, as angústias, as tristezas são muito parecidas ali naquela turma. Então, quem, vai ficando triste, né, quem já perdeu uma pessoa que conhecia para as drogas, para gangue, que foi morto? Aí todo mundo. 2 pessoas, quase todo mundo. 3 pessoas, muita gente. 4 pessoas ou mais. Então, a gente vê
que os alunos conseguiram, a partir daquela estratégia didática da professora, se olhar e se reconhecer, e a professora, com essa atividade, com essa estratégia, conseguiu um clima mais harmonioso na sala para poder dar aula, gente. Senão ela não ia poder, né, dar aula de nada. Inclusive, aqueles dois que brigaram no começo do filme, né, que um chamou aqui a sala dos burros, e ele falou, fala minha cara, eu falei, já falei na sua cara, né? Eles também se olharam quando falaram que perderam pessoas, né? Tipo, a gente briga, mas olha aí, nós dois estamos no mesmo barco, né? E a Cindy Nigor e a Eva Benítez também. Duas que são, assim, racha, né? Que competem entre si, rivais, e que perceberam que tem também os mesmos problemas. Uma tá com a tornozeleira eletrônica, então tá com a liberdade privada, e a outra, gente, que fez parte de um campo de refugiados. Então, assim, para quem não sabe o que é um campo de refugiado, é uma das coisas mais tristes que tem no mundo. Né, um banheiro compartilhado por 1000 pessoas, não tem estrutura muitas vezes para nada, você não tem endereço, você não tem casa, você está ali provisoriamente. E ela falou, ser privado da liberdade, né, ter sido presa, vale também campo de refugiado? Então, talvez algo que os colegas dela nem soubessem. E a outra, que era a rivalzinha, deve ter falado, nossa, caramba, né, olha a situação da menina, e eu aqui brigando com ela, porque ela acha que ela é patricinha, acha que ela faz a unha, e eu não. Então, gente, muito complexa a situação, né? E então, essa questão de utilizar jogos, de quebrar o gelo na sala, de fazer os alunos se entenderem, é uma coisa muito, sim, característica da didática moderna. Agora, uma coisa que eu queria chamar atenção para vocês no final desse trecho, que já vamos cair no Celestin Freinet, gente, é uma estratégia didática que foi praticamente criada pelo Freinet, que é o livro da vida, que a gente vai ver daqui a pouco na explicação da teoria dele, mas que a professora utilizou nesse filme. Ela não usa só uma estratégia didática criada pelo Freinet. Ela usa o livro da vida, ela usa aula-passeio e ela usa correspondência interescolar. Então, a gente vai ver que ela usa 3 procedimentos didáticos do Celestin Freinet nesse filme, e a gente pode, sim, vou pensar na possibilidade da gente assistir esse filme, sem ser na semana que vem, que a gente tem que continuar o Freinet, para fechar o Freinet, uma terceira aula sobre o Freinet, tá? Então, quando ela pega, provavelmente, né, gente, a professora comprou com o dinheiro dela, quem já assistiu o filme sabe que a escola, né, não dá nada para ela pede as coisas, eles falam que não tem, que não pode, ainda mais para aquela turma, né, que eles não querem dar nada, porque eles acham que é uma perda de tempo trabalhar com aquela turma. E ela se esforça e faz aquela turma ficar, né, ver o potencial deles, e até escrever um livro que é muito bacana, mas ela provavelmente comprou aqueles livros, né, parecem uns livros caixa, né, uns livros brochuras com o dinheiro dela, e ela já teve outro obstáculo ali, porque ela falou, gente, esse livro é para vocês, um para cada um, eu trouxe para vocês, para que vocês escrevam, ou a história de vocês, ou uma música, uma poesia, o que vocês quiserem, sem pressionar, sem falar que é obrigatório, sem falar que vale nota. Então, assim, de livre e espontânea vontade, de acordo com o desejo deles, no tempo deles, né? Então, para estimular, eles escreverem. Então, enquanto ela ia dar os conteúdos, né, que ela precisava dar em aula, eles iam poder escrever isso no final da aula, na casa deles, etc. E, gente, ela já vê ali que ela fala, podem vir pegar os livros, cada um vai ter o seu. E eles, tipo, não. Aí ela deve ter falado, ai, meu Deus do céu, não acredito. Mas, gente, quando a gente conhece essa fase do desenvolvimento humano, que é a adolescência, né, que é a juventude, a gente sabe, basta um para ir lá pegar, que os outros também vão, né? Basta desafiá-los, às vezes, falar, né, será que vocês conseguem escrever, que vocês escreveriam nesse livro, né, tal? E eles pegaram e, né, ela propôs, e eles foram ali e pegaram ali cada um o seu livro. Então, é uma proposta também que não é imposta pelo professor, como um acordo professor-aluno, ela não é imposta pelo professor, ela é proposta pelo professor, né? Então, considerando também que tem os alunos ali, não o professor faz tudo o que ele quer do jeito que ele quer. Não, ele propõe, ele pensa algumas coisas, mas ele também tem ali uma questão democrática dos alunos poderem participar dessas decisões, né? Então, acho que isso é uma coisa bem bacana. Quando a gente for ver o Celestin Freinet, a gente vai ver que o livro da vida é uma coisa que ele criou e que é uma coisa muito presente nas escolas Freinet e que é uma coisa muito trabalhada pelas professoras
que usam a didática do Frenet. Gente, por enquanto, desses trechinhos, alguma dúvida? Alguma colocação? Alguma contribuição? Gente, vocês estão aí, gente? Estou tão aqui sozinha. Alguma contribuição? Não, então eu vou continuar, hein? Já que vocês não estão falando nada, eu vou continuar. Ô, professora? Sim, William. Eu não cheguei a assistir esse filme, mas ele parece lembrar um pouco daquele filme antigo, acho que é de 80 ou 90, Mentes Criminosas, não sei se você já assistiu. Então, é a mesma pegada, assim, né, de pessoas mais complicadas, de gangue e tudo, mas ele tem uma pegada bem pro lado da educação mesmo, William. Então, assim, muitos professores trabalham com esse filme, Escritores da Liberdade, muitas universidades, muitas disciplinas, porque ele tem, assim, um estudo muito grande também do diretor em relação a como que essa professora, né, trabalha didaticamente, trabalha com a educação. E ele, pelo fato de ser uma história real, né, se torna mais curioso ainda, porque se você pôr no Google agora Escritores da Liberdade, você vai ver que essa professora existiu, que ela passou por essas coisas, que esses alunos, né, foram junto com ela, e que eles tiveram uma história aí muito bonita. Inclusive eles vão estudar, vão ler o diário de Anne Frank, daí vão mandar uma carta para a moça que, como que fala? Escondeu a Anne Frank no sótão dela. É super bacana esse filme, William. Assista, você vai amar. Se eu te conheço um pouquinho, você vai amar. Mas tem... Professora, esse livro, o Diário de Anne Frank, ele vale como horas complementares? Vale, teve gente, inclusive, eu aprovei horas complementares hoje e tive uma pessoa que tinha colocado esse livro. Ele tem, gente, o Diário de Anne Frank, tem o original, mas, por exemplo, tem quadrinhos para quem quiser trabalhar com adolescentes. Eu tive uma aluna minha do curso de letras que fez um projeto na escola que ela trabalhou depois, que ela trabalhou com o 6º ano do ensino fundamental, o livro da Anne Frank, mas de uma maneira moderna, que era feito em quadrinhos. Essa mesma aluna também fez um projeto nessa escola que era fazer um blog de como seria a Anne Frank na modernidade agora. Então, os alunos começaram a criar em cima dessa história. Pode sim, tá? É uma história também, né, da humanidade, e que a gente pode aprender muito, e que esse filme mostra também, né, as horrores do Holocausto, que muita gente na história também passou por dificuldades, que não é só os alunos que passam por dificuldades na atualidade, né, que isso é uma coisa que existe na humanidade, mas que a gente pode repensar, refletir, tentar sair dessas condições, né, que a gente vive, que a gente não gosta, não concorda, ou que a gente é oprimido de alguma maneira. Mas vale... Professora, você já leu esse livro? Oi? Diário de Anne Frank? Você leu esse livro, o Diário de Anne Frank? Mas há muito tempo atrás, gente. Tem filmes também sobre esse livro, tá, gente? Procura aí que vocês vão ver. Tem a história dela que ela conta, né? Ai, desculpa que eu fiquei curiosa, por que ela morreu, se ela se escondeu tanto. É que eu tô sem tempo, realmente, para ler. Ela se escondeu na guerra, né? Tem coragem, gente. Você ler ou quadrinho, ou resumo na internet, ou ver um Sim, filme. não, na verdade, às vezes a gente tá corrida, mas eu fiquei curiosa pela história dela. Vamos fazer assim, então, Ana Cristina. Eu vou ver, tô pensando seriamente, vamos definir já aqui que vocês sugeriram, então, que na aula que vem a gente vai falar do Frenet e a gente vai terminar o conteúdo do Frenet com esse filme Escritores da Liberdade. Depois tem outro filme que eu tenho que passar, que é lindo, maravilhoso, e lá conta a história, combinado, Ana? Então, você, como tá sem tempo, sem muito, né? Aí, tempo livre, a gente assiste na aula e você fica sabendo a história dela na aula. Combinado? Bom, quem cala consente, brincadeira, gente. Eu acho que não abriu o microfone dela. Ok, professora, obrigada. Não abriu mesmo. Que bom que você ficou interessada, assim que é legal. Gente, então vamos lá. A gente vai passar agora para uma próxima parte da aula, que é uma videoaula comentada por mim, é claro, né, gente? Com uma especialista em Celestrin e Frenet no Brasil. Gente, é uma senhorinha, uma professora, que ela vai explanar sobre o Frenet, e dá a impressão que ela conhece o Frenet, dá a impressão que ela é esposa do Frenet, dá a impressão que ela é irmã do Frenet, porque o olho dela brilha quando ela fala do Frenet, tipo eu, assim. Essa senhorinha, tipo eu no futuro, falando do Frenet. O olho dela brilha, ela acredita tanto nessa teoria do Frenet, ela fala com tanto entusiasmo que contagia a gente. Agora, uma coisa mais legal que a gente vai ver nesse vídeo,
que é metade hoje, metade na semana que vem, são os exemplos de escolas brasileiras públicas que trabalham com a teoria do Freinet. Inclusive, aqui na Zona Sul de São Paulo, perto da gente, tem escola que trabalha com o Celestão Freinet, e que ele é muito atual, que ele é muito aplicado, e que ele pode ser uma contribuição enorme para a gente ser melhores professores, e professores que vamos contribuir na formação de um ser humano crítico, reflexivo, autônomo, esclarecido, solidário, sensível e criativo. Então, vamos ver esse videozinho? Gente, nós vamos ver em partes, tá? Porque daí eu vou entrar para comentar, a gente debate, vocês falam alguma coisa, mas sem pressa, tá bom? Então, vou compartilhar aqui de novo comigo uma guia do Chrome. Ó, tô ficando pró já, gente. E vocês vão degustar comigo esse vídeo incrível, maravilhoso, perfeito, ai que horror, né? Do Celestão Freinet, e a gente vai parando para conversar sobre ele aos pouquinhos, tá bom? Deu certo aí, gente? Tá passando? Tá sim. Ótimo. Sim. A importância da pedagogia Freinet é que ela é muito atual e é sempre atual. E foi mesmo o Freinet que deu o nome da pedagogia dele, ele deu o nome de escola moderna, porque ele achava que ia estar sempre moderno, e realmente isso aconteceu. Está sempre moderna, pois os problemas do mundo são os mesmos há muitos anos, e é para resolver esses problemas, para ajudar a resolver esses problemas que a pedagogia Freinet existe. Descobrir Freinet foi descobrir um caminho aberto, grande, seguro, de conseguir resolver todas as dificuldades que existem para se educar as crianças, para fazer com que elas vivam e entendam o mundo. E o Freinet abriu caminhos, ajudou com utensílios, com técnicas, com teoria, com prática, para que isso acontecesse. Celestin Freinet nasceu em 15 de outubro de 1896, num vilarejo chamado Gars, no sul da França. Passou a infância no campo, em contato íntimo com a natureza. Estudou na Escola Normal de Nice. Em 1914, durante a Primeira Guerra Mundial, Freinet, aos 18 anos, participa dos combates, sendo ferido gravemente nos pulmões. Passou 2 anos em hospitais, e o que o mantinha confiante na sua cura era uma decisão: queria ser professor primário. Em 1920, na pequena aldeia de Bar-sur-Loup, Freinet iniciou seu trabalho em uma escola instalada numa casa antiga, em más condições, com carteiras dispostas em filas, à maneira tradicional. Freinet compensava a falta de experiência pedagógica com um profundo respeito pela criança. Recomeçou a estudar sozinho. Todos os dias, anotava o que ouvia dos alunos, registrava as observações, os comportamentos, dificuldades e sucessos. Foi descobrindo então o universo das individualidades. Se interessou por Rousseau, Rabelais, Montaigne, Pestalozzi. Começou a questionar a eficiência das normas rígidas, filas, horários, programas oficiais. Ficou claro que o que interessava às crianças estava fora da sala de aula, nos animais, na água do rio que bate nas pedras, no sol. Dentro da classe, não havia nada que realmente motivasse as crianças. Logo, algo estava errado. Era preciso mudar. Surge a experiência da aula passeio. Professora, seu microfone está mudo. Já percebi, gente.
Vamos lá, primeira parte da aula com esse homem magnífico. Então, eu já tinha falado para vocês que ele nasceu no dia do professor, que ele foi para a Primeira Guerra Mundial, passou aí 2 anos em hospitais, né, complicado, mas sobreviveu, voltou para a França e realizou o sonho de ser professor. Começou a dar aula numa escola... Porque eles querem que a gente vai. Oi? Quem quer que a gente vai? Sei. Acho que a Brenda está com o microfone aberto falando com alguém lá. Gente, vamos lá. Em Celestin Freinet, uma coisa muito importante... Vou tirar o microfone da Brenda. Gente, então uma coisa muito importante sobre o Celestin Freinet é o seguinte, isso a gente falou do Dewey, isso a gente falou da Montessori, tá? Isso ocorre com vários pensadores da educação moderna, da didática moderna, que foi o quê? Ele começou sendo professor, ele começou dando aula numa escola tradicional. Só que ele começou a observar essa escola e começou a falar assim, não tô gostando disso, essas carteiras enfileiradas, todo mundo olhando para a nuca do colega, professor lá na frente, os alunos não falam nada. Então, ele começou a questionar a didática tradicional, que é uma das coisas, um dos pontos em comum que temos, né, os nossos 3 pensadores da didática moderna, que nós estamos estudando, Dewey, Montessori e Freinet, questionar a forma, né, da aula da didática tradicional. E outra coisa, né, gente, que une esses 3 maravilhosos, sensibilidade, gente. O Celestin Freinet começou a olhar para os alunos com outros olhos. Tipo essa professora aí dos Escritores da Liberdade, ela podia falar, gente, eu não vou dar aula mais, eu quero mudar de escola, eu quero mudar de sala, eu quero que suspensão para esses alunos, advertência, e ninguém merece, eu não sou obrigada. Mas o Celestin Freinet, quando ele começou a questionar a didática tradicional, ele também começou a olhar para os alunos deles de uma forma mais sensível. Como que eles aprendem? O que eles fazem? Ele fez um diário, começou a observar os alunos, como é que eles liam, como é que eles aprendiam, como é que eles interagiam um com o outro, né? Quais eram os interesses deles, se eles gostavam, se eles não gostavam. Tanto que uma coisa que ele observa, que ele fala, né, que a gente vê no vídeo, é que ele tem um profundo respeito pela criança, e essa é uma frase que ficou muito na minha cabeça, gente, dos nossos ensinamentos da Maria Montessori. Um profundo respeito pela criança, né? Um profundo respeito por esse ser que você vai ensinar. E ele também tem essa premissa, né? Essa questão dentro do trabalho dele. E ele começando a pensar quem são os meus alunos, né? O que eles necessitam, o que eles gostam, que é ensinamento lá, né, dos primeiros pensadores da didática moderna, tanto o Comenius como o Rousseau, aí vocês viram aí Herbert, Pestalozzi, que segue a mesma linha do Comenius. Ele começou a falar assim, mas engraçado, né? Tudo que a criança gosta, brincar, correr, sons, natureza, não tem aqui na sala. Tá tudo lá fora. Depois a gente acha ruim, né, que a criança quer ficar saindo da sala, quer correr, por quê? Porque pelo próprio desenvolvimento dela, físico, intelectual, afetivo, né, que vocês já estudaram ou estão estudando aí no Piaget, no Vygotsky, né, na psicologia do desenvolvimento da aprendizagem, na psicologia da educação, que vai contribuir muito para a gente pensar também na didática, né, nesse aluno, ele pensa, se tudo que a criança gosta está lá fora, então eu vou fazer uma coisa, eu vou levar as crianças lá fora, gente. Aí ele cria um procedimento didático que se chama aula-passeio. Pode anotar aí, gente. Aula-passeio, hoje em dia, a gente viu lá naquelas primeiras aulas de didática do ano, como exemplos de didática moderna. Eu até comentei com vocês que primeiro chamava aula-passeio, aí a atualidade histórica, que é a chatice, né, falou o quê? Ai, mas se eu tô na escola, eu vou ficar passeando? Na escola não é para passear. Os pais que falam, né, tô pagando essa escola para o meu aluno passear. Então, algumas escolas na atualidade usam muito, né, da aula-passeio como estratégia didática, mas chamam de aula das descobertas. Ou as escolas mais chatas, que eu não gosto, tá, gente? Brincadeira, as escolas, assim, diferentes, elas também chamam de estudo do meio. Eu acho horroroso esse nome, mas eu já falei para vocês isso numa aula lá na frente. Então, a parte do vídeo agora que a gente vai ver é sobre o primeiro procedimento didático criado pelo Celestin Freinet. Gente, percebam uma coisa. O Celestin Freinet, no começo da aula, e falou assim,
eu tenho que fazer um procedimento didático moderno, eu tenho que inventar alguma coisa. Não. A partir da aula dele, numa escola, a partir da observação dos alunos deles, foi natural surgir essa ideia. Essa ideia não é assim, eu tenho que inventar algo diferente. Não, ele vem dos alunos, ele dando aula, ele viu que o aluno gostava disso, ele falou, então eu vou levar o aluno lá fora. E tem outra coisa, né, gente? Como o Celestino Frenet tinha sido ferido no pulmão, né, tinha levado um tiro e ferido o pulmão, ele não conseguia ficar na sala de aula durante 4 horas com os alunos, dando aula expositiva. Então, a aula passeio foi considerando os interesses do aluno, né, o nível de desenvolvimento do aluno, os gostos dos alunos, e também de que ele não conseguia ficar o tempo todo falando. Então, na aula passeio, o aluno ia observar, ia interagir com a natureza, ia fazer pergunta para o professor, e a gente vai ver um pouquinho de como que é a aula passeio, tá bom? Tanto o conceito de aula passeio, que o Celestino Frenet traz para a gente, esse homem, gente, quanto um exemplo de aula passeio numa escola brasileira com crianças de verdade. Vamos comigo? Alguma pergunta por enquanto? Então vamos... Acho que não, professora. Vocês viram a senhorinha, que linda? Daqui que está falando sobre o Frenet? Então vamos voltar lá, tá? Gente, estou muito animada. Nossa, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha guia do Chrome. Deixa eu compartilhar meu som. E vamos voltar por essa aula maravilhosa da Celestino Frenet. Aqui. Olha lá, senhorinha linda. Não havia nada que realmente motivasse as crianças. Logo, algo estava errado. Era preciso mudar. Surge a experiência da aula passeio. Professora, desliga seu áudio, a senhora não é. Desculpa, gente. Obrigada. Estão aqui. Vou deixar minha câmera para vocês verem aqui, tá? Como é que ficou. Não havia nada que realmente motivasse as crianças. Logo, algo estava errado. Era preciso mudar. Surge a experiência da aula passeio. Chamava-se aula passeio no começo, quando o Frenet saía para passear mesmo com as crianças. Mas isso foi tomando uma outra forma e acontecendo 2 coisas. Primeiro, que as crianças iam descobrindo coisas. Então, nós chamamos hoje de aula das descobertas. Elas iam descobrindo coisas inesperadas, coisas engraçadas, coisas difíceis de entender. E, segundo, que enquanto acontecia o passeio, as crianças saindo com o professor, ia se mudando a relação professor-aluno. Essa foi a grande mudança na pedagogia, de contribuição da pedagogia Frenet, porque mudou a relação do professor sempre num estrado lá em cima, falando, e as crianças ouvindo. Agora não, eram as crianças agindo e interagindo com o professor. Eles se tornaram amigos. Olha pro chão, olha pro chão. Nós estamos aqui. Isso, o que nós vamos fazer agora? Subir ou descer? Descer. Descer? Ali Aqui é o pastel. Opa, tudo bem? Minha mãe faz salada. Sua mãe faz salada com cebola? Tá sentindo? Gostoso. Olha que delícia. Eu desço. Olha, esta salsinha verdinha, que quando seca fica aquilo que vocês viram na banca anterior. Vocês viram a salsinha sequinha em pó? Você viu? Olha agora ela verdinha. Assar peixe é para bronquite, tosse. Esse é para diabetes. Quem tem diabetes, chama pedra úmica A, insulina dos índios. Pode ver. Pode pegar. Tá ótimo. Depois só ver para mim que eu vou ver. É ácido. Quer pegar? Aqui. Tiago, começar a escrever. Gente, vamos anotar. É o quê? Aqui, quem que sabe? Isso mesmo, a mangueira, ó. Por que ela tá mudando de cor? Porque a tia minha tá marrom. Que é o
Outono, né? Pendurou? É com S. S, si. Tudo bem, passa por cima. Si, I, B-I. Esse aqui é o trevo de 4 folhas, né? Olha o trevo de 4 folhas. Aqui é alecrim. Alecrim, olha aí. Muita alegria, né? Aquela amarela? Não, isso aqui, ó. Isso aqui, aí. É uma árvore que dá bastante sombra. Verdade, ó. Tem verdinho. Pata de vaca é o nome da planta, né? A pata da vaca. Aqui, ó. Só que ela tinha várias plantas na frente da casa dela. Pata de vaca, alecrim, que é aquela... Espada de São Jorge. Espada de São Jorge, mais. Na volta dos passeios, a atmosfera da classe era outra. Cada um queria contar o que vira, mostrar o que trouxera nos bolsos, lembrar um fato ocorrido. Chegava então a hora da leitura obrigatória, exigida pelo currículo escolar. O encanto se quebrava novamente. Mandar abrir as páginas de livros, nos quais as frases nada tinham a ver com a vida das crianças, era cortar o entusiasmo pela raiz. Freinet sentiu que deveria buscar urgentemente uma nova técnica de aprendizagem da leitura. Em suas buscas, foi muito influenciado pelo livro L'École Active, de Adolphe Ferrier. Ferrier lhe havia revelado o ponto central, a atividade. Durante o ano de 1924, Freinet participa do Congresso da Liga Internacional para a Educação Nova, na Suíça. Toma contato com as principais experiências educacionais da época, mas observou que a chamada Educação Nova dependia de boas instalações, materiais especiais, ou seja, destinava-se a escolas com recursos. Freinet buscava um caminho para todas as crianças, com suas diferenças de inteligência, caráter e posição social. Neste sentido, Freinet buscava uma educação popular. Quando Ai, gente, vamos lá, comentários, hein? Pessoal, vamos falar desse primeiro procedimento didático, tá? Criado, inventado pelo Celestin Freinet, chamado aula-passeio. Então, a gente percebeu, em primeiro lugar, que a aula-passeio, gente, ela começou, né, com o Celestin Freinet, no sentido mesmo de só passear. Ah, vamos sair da sala, aqui tá chato, eu não consigo ficar falando muito tempo, então vocês gostam de ir lá fora, vamos lá fora. Só que, gente, a teoria inteira do Freinet, todos os livros dele, a teoria inteira da vida dele, ela é pensada assim, ela nasce de um jeito muito bacana, que é assim, aos poucos, e uma coisa leva a outra. Então, quando o Celestin percebeu que a educação tradicional não era legal, que as crianças não gostavam, que as crianças ficavam sentadas lá em fileira, e que elas gostavam de fazer outras coisas lá fora, ele levou lá fora. Só que quando ele levou lá fora, ele teve outro twin, outra ideia, ele falou, nossa, quando eu saí com os alunos para passear, eu percebi que os alunos observam, olha aquele passarinho amarelo, olha aquela pedra ali que é redonda, olha o rio lá embaixo, olha o vento, olha isso, porque elas ficavam muito entusiasmadas e fazendo perguntas e descobrindo as coisas e perguntando para o professor. Quando ele percebeu isso, gente, o que o Celestin Freinet falou? Gente, essa tal dessa aula passeio aqui é uma grande fonte de ensino e aprendizado. Não é só para passear. Isso vai servir... Ai, meu Deus! Isso vai servir para a gente aprender... Para, Panqueca. Calma aí, gente. Calma aí. Lá fora. Por favor. Vai, titia tá dando aula. Vai. Isso. Gente, abafa o caso, hein? Abafa o caso. Pausa para respirar. Vamos lá, gente. Vamos ver se eu lembro o que eu estava falando. Então, o Celestin Freinet, gente, quando ele voltou da guerra, ele não falou assim, eu vou inventar aula passeio, eu vou inventar isso, eu vou inventar aquilo. O jeito que ele foi acontecendo, a vida dele de professor, que foi fazendo ele criar, né, pensar em estratégias didáticas diferenciadas e modernas. Então, quando o Celestin Freinet percebeu que lá fora
as crianças perguntavam as coisas, as crianças participavam das coisas, elas queriam descobrir as coisas. Ele falou o quê? Vou utilizar o momento do passeio, que antes era só para passear, para dar aula, para ensinar e para os alunos aprenderem. E outra coisa maravilhosa, gente, que aconteceu, que eu fico até emocionado, é ele pensar o seguinte: quando ele saiu com os alunos dele para passear, ele ficou mais perto dos alunos. Então, sabe aquele aluno que fala assim, ô professor, por que aquele passarinho é daquela cor? E tromba no professor, e tá do lado do professor, e tá do lado dos alunos. Então, ele percebeu que com a aula passeio, com aquele passeio dos alunos fora da sala, que a relação professor-aluno ficou mais harmoniosa, mais saudável, mais bacana, pautado, né, pelo respeito, pela proximidade, pelo carinho, pelo amor. E aí ele falou o quê? Depois da aula passeio, que foi que os professores e alunos se tornaram amigos. Gente, para esse homem, gente, não é verdade? Pensa bem vocês aqui comigo. Pensa na vida de estudante de vocês, desde o primeiro professor que você teve até hoje na faculdade. Quando você consegue conversar com o professor, quando você dá um abraço no professor, quando você gosta do professor, não dá a impressão que a aula é melhor? Quando você tem uma relação com o professor de carinho, de afeto, de respeito, a aprendizagem não fica melhor? Carl Rogers, né, que é um psicólogo da área da educação, já disse isso, né, que todas as relações humanas, todas, deveriam ser pautadas pelo respeito, pelo carinho, pelo amor, e que a educação não pode ser diferente, né, ser pautada por autoritarismo, ou por um sabe tudo, o outro não sabe nada. Então, ele percebeu que essa relação entre ele e os alunos melhorou muito depois que ele começou a fazer a aula passeio. E aí ele começou a pirar a gente na aula passeio, mas sempre a gente tem que pensar numa coisa. A aula passeio, gente, ela tem que ser muito bem pensada pelo professor. Então, você tem que fazer o antes, o durante e o depois. Então, se você vai para um passeio, você vai já traçar para os alunos o que eu vou falar de assunto, o que eu vou chamar atenção, qual roteiro que eu vou seguir, qual é o conteúdo que eu vou ter que, né, ensinar. Durante o passeio, você vai fazer perguntas, você vai colocar algumas situações para os alunos, você vai chamar atenção de alguns pontos para eles perceberem as coisas, para eles refletirem sobre as coisas, para eles anotarem as coisas. Agora, uma das coisas mais importantes da aula passeio é a volta para a sala. O que você vai fazer enquanto professor com aquilo tudo que aconteceu no passeio. Então, aí, gente, que é a grande sacada desse vídeo, que eu amo esse vídeo, eu amo essa senhorinha, eu amo esse vídeo da Ata, Mídia e Educação. Todos os vídeos da Ata, Mídia e Educação, gente, são muito interessantes. Então, se vocês verem na internet Ata, Mídia e Educação, vocês podem assistir, que sempre são vídeos muito bacanas, tá? Embora sejam mais antigos, com uma tecnologia mais simples, né, eles são muito bacanas. Mas olha só, a Ata, Mídia e Educação, que pensou e fez esse vídeo, né, didaticamente, que fez esse vídeo, procurou escolas brasileiras onde se é trabalhado, né, com a didática do Freinet e foi acompanhar. Igual a gente viu na do Dilweg, que foi a Univesp TV que fez, igual a gente viu na Maria Montessori, que foi, né, TV Brasil, que fez também, acho que foi a Univesp que fez, mas TV Brasil que multiplicou, que passou. Então, gente, eles vão num colégio que é na Parada de Taipas. Gente, vocês sabem onde é a Parada de Taipas? Olha, não sendo preconceituosa, mas assim, é lá onde o Lenk fez a curva. Eu tenho um amigo que ele, eu acho que ele não mora mais lá, mas ele morava lá. Uma vez falou assim, vem na minha casa, vai ter meu aniversário. Eu falei, gente, não chega. Ele fala pra mim, Cláudia, você mora muito longe. Eu falo pra ele, não, Rafa, você que mora longe. Então, assim, depende muito do ponto de vista. Mas a Parada de Taipas, gente, é na antiga estrada que ligava São Paulo a Campinas. É bem, assim, na periferia, bem afastado, né, do centro. E a Parada de Taipas tem um colégio público que passou aí as crianças indo pra feira, gente. Talvez a criança já tenha ido na feira com a mãe, mas é completamente diferente você ir na feira com a sua mãe e ir na feira com a professora. Então, a professora, a primeira coisa que tem na mão dos alunos, gente,
um mapa. Tanto que teve um menino que enrolou, por isso que eu falo, criança é uma coisa, né? Ele enrolou e fez assim, ó, tipo uma luneta. Eu falei, gente, que maravilhoso esse menininho. Mas tinha um mapa, então eles iam, primeira coisa, saiu da escola, seguiu o mapa. Vamos virar para a esquerda, vamos virar para a direita, vamos subir, vamos descer. Então já está aprendendo o quê, gente? Geografia. Olha, essa é a rua Antônio Marques do Vale. Então já pode estudar história. Quem foi Antônio Marques do Vale? Olha só que legal. Lá na feira, já pode estudar ciências. Ah, é a erva que está fresca, é a erva que está desidratada, né? E outra coisa bem bacana, gente, que aconteceu nessa aula passeio, foi a valorização que a didática moderna traz, né, embutida ali nas suas premissas, a valorização do conhecimento popular e também do conhecimento científico. Então, a didática tradicional, vocês lembram daquele vídeo do The Wall, do Pink Floyd, que falava poesia não, só ciência, um acre, não sei o quê, tarará. Então, a didática tradicional, ela não admite os conhecimentos que não são científicos. E a didática moderna, ela vai partir do conhecimento popular. Vocês viram a mulher falando pata de vaca, alecrim, espada de São Jorge, aquelas ervas, né, que são... Essa é a diabetes como que é? A insulina dos índios. Então, uma erva que combate ali, né, a diabetes. Então, não que você vai glamourizar ou falar que aquilo, né, é igual à ciência, mas partindo dali, do popular, do saber popular, você pode partir por conhecimentos mais científicos, para os conteúdos que a gente tem que ensinar na escola. Então, gente, o professor, ele perde aquele papel assim, já eu sei tudo, eu sou o melhor. Não, a moça que está falando do alecrim também tem alguma coisa para ensinar. Né? A gente também pode aprender com ela. O feirante também tem alguma coisa para ensinar. A gente também pode aprender com ele. E o professor pode ligar tudo isso. Então, é muito importante que o professor faça um roteiro, veja o que ele vai, né, alertar ou chamar atenção lá no passeio, recolher as dúvidas das crianças, anotar, mediar o conhecimento, né? Tem até um professor que aparece naquela outra escola que chama O Visconde, que é no Morumbi aqui, gente, perto da gente, né? Eu tive uma vez uma grande alegria de dar aula de didática para uma outra faculdade, e que eu tinha um aluno na sala que ele tinha trabalhado nessa escola, o Visconde. Ele terminou o vídeo e falou assim, professora, eu falei, pois não, eu trabalhei aí nessa escola. Eu falei, como assim? Aí ele falou, trabalhei. Daí eu falei assim, mas é assim mesmo lá ou é tudo mentira do vídeo? Ele falou, não, senhor, é assim mesmo lá. Eu achei tão interessante, gente, disso. Às vezes, ser uma coisa tão distante da gente, o Freinet, lá na França, em 1920, e a gente ter também tão perto da gente pessoas utilizando esse ensinamento do Celestino Freinet. Então, percebam que na feira, os alunos fazem muitas perguntas, eles ficam agitados, eles ficam maravilhados, e essa como que fala, curiosidade infantil, você usa depois para os conhecimentos que eles têm que ter dos conteúdos que precisa a escola, né, construir. Tem uma parte que tem um professor, que estava falando isso, né, do Visconde, que ele fala assim, então, mas por que a folha tá dessa cor, amarela? Aí uma aluna fala assim, porque é o outono, por isso que vai mudando de cor. Gente, imagina uma criança que já estudou no livro as estações do ano, e que vai na rua e vê a folha de outra cor, e pensa em como são as estações do ano. E não sei se vocês repararam, mas eles pegaram aquela folha amarela, colocaram num saquinho, tipo CSI Miami, tipo prova, e vão levar para a sala de aula para fazer o quê, gente? Ciência. Para fazer o que o Dewey já falou, né? O experimentalismo, a partir das coisas do nosso dia a dia, mas ver os conteúdos que a escola precisa ensinar. Gente, então assim, você olha para o Celestino Freinet e fala, meu, como que o cara inventou uma aula passeio a partir do que foi acontecendo com a vida dele de professor, que não foi nada intencional, foi a partir da sensibilidade dele e da vontade de ser um professor melhor e da vontade de que os alunos aprendessem mais, mas de um jeito, gente, mais legal, mais humano, mais democrático, né? Então, o Celestino Freinet, ele tem esse trunfo na vida dele, que uma coisa vai puxando a outra, e ele vai tendo tanta ideia bacana para criar esses procedimentos didáticos. Então, o primeiro procedimento didático que ele criou, aula passeio.
Agora a gente vai continuar o vídeo, deixa eu ver aqui. Já falei isso, já falei isso, já falei isso, já falei isso. Gente, outra coisa, vocês perceberam que tem uma hora que tem o professor falando lá da folha amarela, e uma professora fala assim, escreve aí, Sibipiruna. Aí o aluno escreve, fala, não é com C não, é com S. Aí ele risca, não faz mal, pode riscar, mas escreve aí como é que é o nome da árvore. Gente, pode estudar português, matemática, olha o tanto de conhecimento a partir de uma aula passeio, né? Então, os alunos estão todos entusiasmados ali para saber que nome que tem essa árvore, por que tem esse fruto, por que é assim. E aí o aluno tem realmente um verdadeiro prazer com a educação, e não uma coisa obrigada, chata, que ninguém merece, né? Que só de livro, mas conectado com o mundo que o cerca. Deixa eu ver. Aí o Frenet falou assim, maravilhoso, aula passeio, eu arrasei, vou pensar no antes, no durante e no depois. Só que depois que o Celestin Frenet voltava da aula passeio com os alunos, ele chegava na sala de aula, os alunos iam ler, e aí os que estavam escrito no livro não tinha nada a ver com o que eles tinham visto na aula passeio. Aí o Celestin Frenet falou assim, gente, o encanto se quebrou novamente. Os alunos vão ler uma coisa que eles nunca viram na vida, que eles nunca olharam, que eles nunca sentiram, aquela chatice de ler, decorar, passar na lousa, que é aquela coisa da didática tradicional. Aí o Frenet, pensando nisso, que quando o aluno voltava da aula passeio, ele ia ler os conhecimentos no livro, não tinha nada a ver com o passeio. Aí ele vai falar o quê? Vamos mudar isso aí. Eu preciso mudar isso aí. E aí ele vai fazer uma outra coisa maravilhosa, que nós vamos ver na sequência no vídeo. Alguém quer falar alguma coisa sobre essa parte que a gente viu agora? Não? Professora, eu queria só falar que eu até escrevi aí que na escola que eu trabalho, eles fazem isso, mas eu acho que é de forma inconsciente em relação ao Frenet, mas é muito legal. Eu acho que não tem esse nome específico, né? Mas eles fazem isso e é muito legal, dá para ver que as crianças adoram. Tem até umas fotos. Isso, gente, é ótima colocação da Maria Vitória, gente. Tem muita escola, muito professor, muita gente que faz hoje isso que se chama estudo do meio, aula passeio, aula das descobertas, que não é assim, gente, eu vou na feira com o aluno. Pode ser tanto no pátio da escola, você lembra da aula do Dewey? Aquela professora que falou assim, Dewey, nunca vi na minha vida, que ela faz aquela experiência do termômetro, da temperatura ambiente no pátio da escola, aquilo lá pode ser considerada uma aula passeio, porque saiu da sala de aula. Então não precisa você ir na feira, você ir no museu, você ir lá no... Lembra do sítio Carroção, que a gente viu nas primeiras dias de aula? Mas uma pracinha, uma padaria, uma biblioteca, o pátio da escola pode ser uma aula passeio. Mas as pessoas fazem, às vezes, inconscientemente, não é inconscientemente, acho que é a palavra, mas assim, essa ideia do Celestin Frenet se popularizou tanto, né, na didática moderna, na escola moderna, que outros teóricos também, né, começaram a pensar nisso, também começaram a fazer essa prática, e até se perdeu a questão de, foi o Frenet, essa escola faz algo do Frenet, porque isso já é uma apropriação da educação moderna, né, já é um símbolo da educação moderna. Mas, gente, quem inventou isso praticamente, né, nesses termos, escrito em livro, estudado, teorizado, foi o Celestin Frenet, coisa linda, maravilhosa, tá? E na volta desse passeio, ele falou, a aula ficou chata de novo, os alunos também não se interessam de novo, acham coisa repetitiva, lê o livro, copiar no caderno e tal, e ele vai falar o quê? Vou fazer uma coisa diferente. Gente, o Celestin Frenet é doidão. Vai falar aí no vídeo que ele é o autor das 25 novas ideias por dia. Que ele senta no chão da sala, ele bota a cabeça para funcionar e fala, eu vou fazer diferente. E ele vai lá e faz. E aí depois ele teoriza. Uma coisa que eu estava esquecendo, gente. O Frenet, ele é muito, muito, muito interessado e assim, como que fala? Dedicado em divulgar o trabalho do professor. Então, você pode ver que depois que ele fez a aula passeio, ele já foi para um congresso de educadores, já contou lá nesse congresso que ele tinha, né, feito aula passeio, assim, 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 assado, e ele sempre fala, gente, na teoria dele, que o professor tem que divulgar as coisas que ele faz, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, tipo,
Gente, eu dei uma aula uma vez que não deu certo, deu maior zica, os alunos quase botaram fogo na sala. Então, as coisas que não deram certo, o professor também tem que falar para os outros, porque é um aprendizado. E professor, gente, tem que compartilhar as ideias que dão certo, tem que compartilhar as experiências que dão certo. Então, ele vai para congresso e fala, gente, eu fiz assim, foi super bacana, eu me espelhei nisso, eu pensei nisso, nessa teoria. Eu queria contar para vocês que eu fiz uma aula passeio. Se vocês querem fazer também, vocês querem ver se dá certo na escola de vocês, então vamos fazer. Então, ele sempre vai para congresso, ele sempre escreve para revistas, contando as experiências dele, que ele está fazendo como professor, tá? Mesmo sem ter esse nome ainda de Frenet, né, dessa teoria maravilhosa. Vamos partir para a segunda parte do vídeo. Ufa! Estão gostando, gente, do Frenet? Ai, ai. Vamos lá, mais um pedacinho do maravilhoso, tudo, crush pedagógico. Vou tirar meus sons, então o pessoal ainda dá bronca. Calma aí que ainda está compartilhando. Aí, agora foi. Tirar meus... Uma educação popular. Quando o Frenet trouxe uma impressora para a sala de aula, na década de 20, ele abriu um mundo, porque foi essa impressora que mostrou que as crianças, numa classe, podem acompanhar as criações tecnológicas que existem. Então, começando a trabalhar com uma impressora dentro da classe, uma coisa que, se pensar, é inimaginável, aqueles tipos minúsculos e tudo, mas foi uma surpresa geral. As crianças se interessaram muito, começaram a trabalhar com uma vontade e perceberam que elas que tinham feito um texto pequeno, uma frase, essa frase foi escolhida, trabalhada, bem feita, e depois essa frase foi trabalhada com os tipos, numas caixinhas que o Frenet inventou, umas caixinhas pequenas, onde eram colocados os tipos, para formar a frase e depois imprimir. Foi, assim, uma abertura infinita. Foi a maior coisa que o Frenet fez na sua pedagogia. Porque a dificuldade dele... Gente, só rapidinho aqui, porque eu assisti muitas vezes esse vídeo, quando eu conheci esse vídeo, eu não entendia o que era essa tal de imprensa na sala. Pode anotar no caderno que esse é o segundo procedimento didático moderno que o Frenet criou. Primeiro foi aula passeio, segundo e um dos mais importantes, imprensa na sala. Gente, o que é essa impressora? Não é essa impressora nossa, de hoje, que você põe no computador e imprime um texto. É tipo uma máquina de escrever. A máquina de escrever, se não aperta a tecla, ela vai lá e bate aquela tecla assim na folha, e tipo carimba. O Frenet inventou tipo uma máquina de escrever com um monte de carimbo. Então, assim, ó, tinha um carimbinho com a letra A, um carimbo com a letra B, um carimbo com a letra C. Então, o aluno pegava uma folha, ele ia escrever bom dia, ele pegava o B, carimbava, o O carimbava, o M carimbava, depois, né, o D carimbava, e ele ia imprimindo na folha, mas com aqueles que ele chama tipos, né? Inclusive tipografia, que é as primeiras formas de imprimir o jornal, era assim. Quem assistiu, agora eu não vou lembrar do nome daquele filme, puxa vida, não sei que lá, Post, como que chama, gente? Ai, caramba, que o Tom Hanks faz com a Meryl Streep, não sei que lá, Post, do Washington Post, acho que chama o filme, não lembro. Eles falam que o jornal, antigamente, era feito assim, pegava-se os carimbos, o A, aí dava um espacinho, A daí B, I, biblioteca, se colocava os carimbinhos um ao lado do outro, se formava ali o texto do jornal, e depois vinha com uma folha assim, pum, e imprimia. Então, fazia uma espécie de matriz com os carimbinhos, e aí você ia lá e imprimia o jornal, só que era uma máquina assim, tá? Então, o Frenet, ele inventou isso para usar dentro da sala de aula. Então, é mais ou menos isso que essa moça está falando, tá, gente? Da imprensa na sala, da impressão dos textos. Então, só para ficar bem claro, era carimbinho mesmo, não é essa impressora de hoje. Vamos voltar.
Cada um queria contar o que vira, mostrar o que trouxera nos bolsos, lembrar um fato ocorrido. Chegava então a hora da leitura obrigatória, exigida pelo currículo escolar. O encanto se quebrava novamente. Mandar abrir as páginas de livros, nos quais as frases nada tinham a ver com a vida das crianças, era cortar o entusiasmo pela raiz. Freinet sentiu que deveria buscar urgentemente uma nova técnica de aprendizagem da leitura. Em suas buscas, foi muito influenciado pelo livro L'École Active, de Adolphe Ferrier. Ferrier lhe havia revelado o ponto central, a atividade. Durante o ano de 1924, Freinet participa do Congresso da Liga Internacional para a Educação Nova, na Suíça. Toma contato com as principais experiências educacionais da época, mas observou que a chamada Educação Nova dependia de boas instalações, materiais especiais, ou seja, destinava-se a escolas com recursos. Freinet buscava um caminho para todas as crianças, com suas diferenças de inteligência, caráter e posição social. Neste sentido, Freinet buscava uma educação popular. Quando Freinet trouxe uma impressora para a sala de aula, na década de 20, ele abriu um mundo, porque foi essa impressora que mostrou que as crianças numa classe podem acompanhar as criações tecnológicas que existem. Então, começando a trabalhar com uma impressora dentro da classe, uma coisa que, se pensar, é inimaginável, aqueles tipos minúsculos e tudo, mas foi uma surpresa geral. As crianças se interessaram muito, começaram a trabalhar com uma vontade e perceberam que elas que tinham feito um texto pequeno, uma frase, essa frase foi escolhida, trabalhada, bem feita, e depois essa frase foi trabalhada com os tipos, numas caixinhas que o Freinet inventou, umas caixinhas pequenas, onde eram colocados os tipos, para formar a frase e depois imprimir. Foi assim uma abertura infinita, foi a maior coisa que o Freinet fez na sua pedagogia. Porque a dificuldade dele era fazer com que a criança se interessassem por escrever. Escrever o quê? Para quê? Só escrever, pôr num caderno, o caderno ir para a gaveta, não tinha muito sentido. Então, ele ficava pensando como ele ia fazer para que essa coisa escrita pela criança saísse, fosse para algum lugar. E por isso é que ele se lembrou da impressora. Então, ele trazendo a impressora e as crianças começando a trabalhar com a impressora, começando a produzir folhas com textos, com poemas curtos. Com isso, ele ficou entusiasmado. O que poderia ser feito com esses textos? E daí ele pensou, podíamos mandar para os pais. E os pais começaram a ver. Mas em vez de irem textos soltos, ele já veio com a ideia de, se a gente juntasse os textos por semana ou por mês e fizesse tudo junto como um jornal e mandar esse jornal para a família. E a coisa foi crescendo e as crianças começaram então a preparar os jornais para levar para a família ler, com todo entusiasmo. Mas daí ele ficou... O Freinet começou assim, mas só a família, só a cidade? Não, vamos mandar esses jornais para outras pessoas. Agora, quando o Freinet começou a usar a imprensa na classe, ele escreveu uns artigos em revista de educação sobre a imprensa na classe. Esses artigos foram lidos por muitos professores e eles foram ficando entusiasmados de tal maneira que, uns 6, 8 meses depois, já teve um congresso dos professores que usavam a imprensa na classe. E todos eles conversando, que era sempre o estilo do Freinet, ele sempre ouvia os professores falarem da sua prática para um ajudar o outro. Então, esse primeiro encontro dos professores que usavam a imprensa na classe foi muito importante. E os professores começaram a usar a imprensa, cada um à sua maneira, e foram usando. Mas acontece que um professor lá do norte da França fez um texto, as crianças dele fizeram um texto muito bonito, e ele falou, o que vamos fazer com esse texto? Eles falaram, por que o senhor não manda para aquele professor
que deu a ideia para a gente de ter uma imprensa na classe. Ele falou, então vamos mandar. Fizeram um envelope, puseram endereço e mandaram para a classe do Freinet. Bom, quando o Freinet abriu essa carta e viu o que era, levou para a classe e as crianças ouviram. E uma das crianças leu o texto sobre as papoulas. Quando acabou esse texto, escrito, impresso pelas crianças lá do norte da França, e as crianças olharam, acharam lindo, e o Freinet perguntou, o que nós podemos fazer agora com esse... Na hora, um dos meninos falou, precisamos responder para eles, vamos fazer um texto e mandar para eles. Eles fizeram lá na escola. Gente, para tudo. Fala que esse homem não é um fenômeno. Como que pode, gente? Você vê que ele fez aula passeio, da aula passeio, quando ele voltou, ele inventou a imprensa na sala, que é os alunos escreverem os textos, porque ele queria que os alunos se interessassem em ler. Então, se eles escrevessem os textos, eles ficariam entusiasmados em ler os textos. Então, o quê? Ler e escrever, alfabetização e letramento, né? O letramento é você entender, interpretar aquilo que você escuta. Então, a imprensa na sala foi o segundo grande procedimento didático que o Freinet inventou, que partiu da ideia da aula passeio, que surgiu a imprensa, porque ele vai escrever o que ele viu na aula passeio, escrever as coisas da vida dele, e não aquelas coisas prontas que estavam no livro e não tinha nada a ver com as crianças. Uma coisa que acontece aqui, que a gente pode observar, gente, que o Freinet tem em comum com o Dewey, o Freinet nunca tinha lido Dewey e nunca tinha conhecido a Montessori, mas olha como eles se igualam. O Freinet vai dizer que uma coisa muito central no trabalho dele era colocar a criança em atividade, que o Dewey também tinha feito isso nos Estados Unidos e que a Montessori já tinha feito isso também, aonde? Na Itália. Mas o Freinet, não é que ele copiou eles, ele também teve essa ideia a partir da necessidade de dar aula melhor. Então, ele queria que o aluno escrevesse o texto, que o aluno, né, lesse algo que eles mesmos escreveram. Então, é o experimentalismo, a atividade, o aluno sempre estar o quê? Trabalhando, sempre estar, né, com a mão na massa. Então, uma coisa que coincide nessas três teorias. E outra, né, gente, o Freinet, super legal, quer trazer tecnologia para a sala de aula. Então, se fosse hoje em dia, provavelmente ele ia usar celular, computador, né, coisas tecnológicas, e na época dele, o que era super tecnológico era a imprensa, né, era a impressora na sala, era a máquina de escrever, era o fonógrafo, era o rádio, né, era o cinema, então isso era tecnologia, e ele queria trazer para as crianças essas coisas mais avançadas. Então, se as crianças, para as crianças, gente, é tão difícil a gente fazer criança gostar de ler, né, gostar de escrever, a gente mesmo que é adulto, a gente fala, não gosto de ler, chato, né, ninguém merece. Só quando a gente pega uma coisa assim super legal, a gente fala, nossa, adorei. Então, para a criança gostar de ler, ela tem que ter na leitura o prazer, ela tem que achar aquilo divertido, legal, bacana, né? Então, como tornar aquilo divertido, legal, bacana? Então, para a criança se entusiasmar na hora de ler e escrever, o Celestin Freinet achou que se ela escrevesse e lesse coisas que ela conhecia, que ela tinha visto da vida dela, que ela ia gostar mais, e foi dito e feito. Então, as crianças começaram a produzir os textos, o Freinet, como não é bobo nem nada, e tinha esse ímpeto, né, já divulgou, escreveu numa revista científica o que era a imprensa na sala, porque ele gostava sempre de divulgar as ideias que ele tinha tido, e ele sempre falava para os professores que os professores tinham que divulgar as boas ideias, as boas práticas, hoje chama, né, compartilhar boas práticas. Mas o Freinet escreveu um artigo chamado A Imprensa na Sala. Outros professores leram esse artigo e falaram, opa, que legal, vou fazer também, achei bacana isso daqui. E aí ele fez um congresso, gente, de professores que usavam a imprensa na sala. Não é incrível isso? Então, trocar ideias, se conhecer, aprender uns com os outros, o que cada um estava fazendo. E aí foi que ele vai ter a ideia para o terceiro procedimento didático, hein, gente? Você vê como uma coisa leva a outra? Então, ele contou ali, né, vou repetir, mas não sei, só para fixar mesmo, um professor que também estava usando a imprensa na sala, porque foi no congresso do Freinet, porque leu, né, o artigo do Freinet,
lá como se fosse lá no Ceará, gente, no norte da França, lá no Amazonas da França. Escreveu um texto sobre as papoulas, que eram flores, que só tinha lá no norte da França, e falou para os alunos, para quem que a gente vai mandar esse texto? E os próprios alunos falaram, por que você não manda para aquele professor que deu aquela ideia para a gente, trazer a impressora? Ele falou, é mesmo. Mandaram o texto para o Frenet abriu na sala dele, leu o texto das papoulas, e olha, gente, sempre com a participação dos alunos. Não foi ele que falou, ele falou, o que a gente vai fazer agora? Aí o aluno, vamos responder. E aí vocês podem anotar no caderno que surge o terceiro procedimento didático criado, inventado, pensado pelo Celestin Frenet, que foi a correspondência escolar, tá? Aí a gente vai ver agora um pouquinho de um trabalho de uma escola, gente, é linda essa parte, de uma escola onde a professora faz usa esse procedimento didático da correspondência escolar. Gente, a correspondência escolar pode ser feito entre uma sala e outra, entre uma escola e outra de outro bairro, entre um país e outro, entre uma região num país e outro, um estado e outro, isso depende muito do que o professor vai estar trabalhando, do que o professor tem como objetivo, das possibilidades daquela escola, etc. E aí a gente vai ver depois uma coisa engraçada, que a partir disso, o Frenet vai inventar o quarto procedimento didático dele. Então, vamos partir para a correspondência escolar? Alguém quer colocar alguma coisa antes da gente ir para a correspondência escolar, gente? Não? Estão gostando? Ou só eu que estou entusiasmada aqui? Vocês tudo dormiram? Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos lá, vou colocar de novo o filminho lá maravilhoso, dessa senhorinha maravilhosa, desse autor maravilhoso. Gente, presta atenção então, hein? Deixa eu tirar aqui meu microfone. E o Frenet perguntou, o que nós podemos fazer agora com esse... Na hora, um dos meninos falou, precisamos responder para eles, vamos fazer um texto e mandar para eles. Eles fizeram lá na escola. Primeiro assim, você sabe onde fica a Itália? Eu sei. Calma. Ai, gente. Será que daqui, de onde a gente tá, que é o Brasil, ali, cadê a Itália? Ali, dá pra ir de ônibus? Não. Dá pra ir de bicicleta? Não. Como que a gente faz? De avião ou de navio. Isso, por quê? Por causa que tem água. Porque tem o mar. Oceano. Isso. E aí eles mandaram algumas perguntas para nós. Eles estavam querendo saber algumas coisas, ó. Se a gente conhece alguma tribo de índio, o que a gente falou, vocês lembram? A gente falou que conhecia. Aqui não tem Pancararu? Quem que é Pancararu? Então, que no bairro onde vocês moram tem uma tribo, que é dos Pancararus. Quando eles perguntam aqui, ó, que brincadeiras a gente prefere, foi aqui que a gente começou a pensar e mandar falar para eles sobre as nossas brincadeiras, que é até o projeto que a gente está estudando esse ano, né? E aí, a gente fez aqui, ó, essa atividade. Lembra dessa atividade? Mostrei ontem para vocês, ó. Vocês desenharam. Que brincadeira é essa? Bolinha de gude. Bolinha de gude. Amarelinha. Então, a gente vai... Isso aqui vai para a Itália, o desenho de vocês. E aqui dentro a gente vai escrever como que brinca de cada uma dessas brincadeiras. O que tem que ter no boliche primeiro? O pino, a garrafa e a bola. É uma bola de jogar futebol? Não. Como que é a bola de boliche? Calma, levanta a mão. Fala, Gustavo. Ela tem 3 folhinhas para colocar o dedo e tem que jogar ela. Jogar ela onde? Nas garrafas, nos pinos. Que saiu foi tu, puxa o pino da panela. Que saiu foi Gabriela, barra perna minha bola. Liliane vai lá pro meio. Como que brinca de telefone sem fio? Uma pessoa falar uma coisa pra outra e vai Uma coisa o quê? Uma palavra? Palavra. Então, peraí. Mas essa pessoa que é escolhida pela turma, como é que é? Escolhida. Aí ela fala. Então, peraí, uma pessoa é escolhida. E daí? O que essa pessoa faz? Só um momento. Ela pensa uma palavra. Fala no ouvido da outra e vai bater.
que pensa. Ela pensa uma palavra. E fala para outra pessoa aí. O que ela entendeu, ela vai passando. Até... Então é assim, deixa eu ver se eu entendi. A turma escolhe uma pessoa. Essa pessoa pensa numa palavra, mas não fala, ela só imagina, pensa numa palavra. Quando o Freinet Tá no mudo, Cláudia. É só de propósito, para ver se vocês estão aí. Gente, vamos lá, voltando. Vocês viram que bacana, que lindo esse exemplo de uma professora usando um procedimento didático moderno do Freinet, que é a correspondência escolar. Como ele é simples, mas ao mesmo tempo tão interessante, né? Então, vocês viram ali a professora, que é daquela escola O Visconde, ali no finalzinho do Morumbi, sul do Morumbi ali, que eles vão escrever uma carta para a Itália. Gente, você imagina para criança, falar assim, nós vamos mandar nossa carta para a Itália. Elas falam, oi? Para onde? Para a Itália, para outro continente. Você já pode estudar o que com as crianças? Os continentes. Os meios de transporte, vocês viram aquela pergunta? Dá para ir para a Itália de bicicleta? Não. Dá para ir para a Itália de ônibus? Não. Então, a professora, vocês veem que ela não dá a resposta pronta para o aluno. Gente, para a Itália, só dá para ir de avião ou de navio, tá? Por causa que tem um oceano. Não, ela faz as crianças pensarem. Como que faz para ir para... Primeiro ela pergunta, vocês sabem onde é a Itália? Ou ela fala assim, a Itália no continente tal fica aqui, ó. Isso é didática tradicional. Para vocês sabem onde fica a Itália? Não. Aí corre todo mundo pro mapa, e aí fala aqui. Então, eles veem o mapa, geografia, né, vê onde que fica, vê os oceanos, Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, Oceano Índico, tal, que a gente aprendeu na escola, né, nos livros, decorando, né, caindo na prova, quais os nomes dos oceanos, com quem que faz fronteira, né, liga o quê, e as crianças aprendendo tudo isso por causa de uma carta que eles escreveram que vai para a Itália, e por causa que as crianças da Itália, de uma escola da Itália, responderam para eles e perguntaram quais brincadeiras que vocês brincam no Brasil. Então, gente, a partir da correspondência escolar, você pode trazer um mundo de conhecimento para os alunos. Conhecimentos conceituais, né? Quais são os continentes, quais são os meios de transporte, quais são os oceanos, quais são as divisas, quais são, né, as capitais, qual língua que fala, qual comida que come lá na Itália, né? E etc., mas também os conhecimentos atitudinais e procedimentais. Então, a criança ia ter que escrever sobre as brincadeiras, analisar, observar, ver o detalhe de cada brincadeira, tá? Quando você faz isso com a criança, gente, o que a criança está aprendendo? Observação, análise, né? Narrar, descrever algo. Então, você está contribuindo com esse tipo de atividade a formar uma criança crítica, reflexiva, autônoma, esclarecida. Porque ela vai parar a brincadeira, pensar que tipo de bola que é, como que faz, fala uma coisa numa palavra, para quem que você passa, quem que começa. Então, tudo isso é análise de um fenômeno social, que é uma brincadeira infantil. Mas ele pode fazer essas análises, né, crítico-reflexivas, com outras coisas que estão em volta deles, porque ele está aprendendo a pensar dessa maneira. Não só nas brincadeiras, mas ele pode fazer isso com tudo. Então, gente, essa correspondência interescolar, as crianças, elas gostam de participar, elas querem participar, elas levantam a mão, falam, deixa eu falar, eu quero falar, mas ao mesmo tempo elas também aprendem os conteúdos atitudinais. Tem a hora de cada um falar, eu tenho que escutar também o meu amigo falar, eu tenho que considerar que na Itália é diferente, que eles têm outra cultura, eu tenho que observar a minha cultura, né, e não só a cultura dos outros lugares, a nossa cultura, valorizar, né, então as crianças iam desenhar, lindo, né, gente, desenhar as brincadeiras em cartões, né, provavelmente em grupos, descrever a atividade. Se a criança não é alfabetizada, a professora escreve e os alunos falam. Se a criança já é alfabetizada, eles próprios escrevem. Então, com a correspondência escolar, eles também estão escrevendo e lendo coisas deles, e não coisas que estão distante deles, obrigadas. Então, eles estão se alfabetizando, conhecendo
construindo os conhecimentos do mundo, mas a partir de experiências prazerosas, próximas a eles, e que depois vão ser ampliadas no sentido de estudar geografia, ciências, matemática, português, literatura, né, química, física e etc. Então, essa questão, né, de você fazer todo esse procedimento, não é só assim, que bonitinho, vai mandar cartinha para outra pessoa. Não, tem muita coisa envolvida, né, muita coisa envolvida nesse procedimento de escrever uma carta para outra pessoa, ou para outra sala, ou para outra escola, e responder essas cartas, e aí a professora ainda pensou, né, a partir de uma pergunta que o pessoal da Itália fez para eles, pode aprender língua também, né, gente, italiano, eles fizeram um projeto que era das brincadeiras infantis. Então, gente, assim, sensacional. Quem quer falar mais alguma coisa dessa parte? Gente, eu queria que vocês anotassem, por favor, porque assim, são 21h23, e aí eu quero fazer a finalização da aula, e deixa eu ver se a moça vai falar mais. Calma aí. Gente, vamos lá. Eu queria que vocês anotassem para mim, para vocês me ajudarem na semana que vem, que a gente parou na parte da Itália, na correspondência interescolar, que a gente terminou a parte da correspondência escolar, que a gente parou no vídeo em 15 minutos, no 15 minutos do vídeo. Porque se eu passar mais para frente agora, apesar que a gente tem 15 minutos ainda, mas não, a gente já vai entrar em outro procedimento didático. Alguém quer fazer alguma observação do que a gente está vendo até agora? Qual que foi os procedimentos didáticos que a gente viu até agora, gente? Aula passeio. Não anotaram. Aula passeio. Imprensa na escola, correspondência escolar. Imprensa na sala, imprensa escolar. E o terceiro? Correspondência escolar. Correspondência escolar. Inclusive, gente, a correspondência escolar, a gente vai ver depois, que eu prometi para vocês, que a gente vai assistir, Os Escritores da Liberdade, que vai aparecer no filme também, Os Escritores da Liberdade. A professora vai usar essa estratégia da turma escrever uma carta lá para aquela moça que abrigou a Anne Frank, lá no sótão da casa dela, na época da Segunda Guerra Mundial. Então, eles também fazem essa experiência no filme com o procedimento didático do Celestin Freinet. Quem quer falar agora? Carol, quer falar alguma coisa? Alguém quer falar se tá gostando, não tá gostando, se eu supervalorizei mesmo, que nem é tudo isso? Não, só dizer que eu não conhecia com profundidade Freinet, eu conhecia mais os outros dois que a gente conversou, e assim, a cada procedimento é o que a Maria Vitória falou, a gente percebe que muitas coisas estão presentes no nosso dia a dia, né? Mas a forma que ele dele, né? Exato. Essa estrutura que ele pensou, exato, ele merece ganhar crédito, porque com essa estrutura, nessa época, foi um revolucionário, assim como os outros também foram, mas ele foi um super revolucionário. Não tinha internet, né, gente? Quando a gente fala que o Freinet, o Dill e a Montessori se parecem muito, é porque eles estavam vivendo o mesmo contexto histórico, os três estavam insatisfeitos com a didática tradicional, então pensando com aquela cabeça borbulhando para criar coisas diferentes da didática tradicional, respeitando a criança e pensando numa educação mais prazerosa, mais interessante, mais conectada com a vida do aluno, né? E não totalmente desconectada dessa realidade do aluno. Então, é incrível a gente ver que eles não se conversaram, que não tinha internet na época, que eles não leram nenhum livro de ninguém, e como eles falam coisas parecidas, e depois muitos outros autores também compactuando dessa mesma realidade, que é a insatisfação com a didática tradicional. Uma sensibilidade, né? Porque o professor podia ter contato com a didática tradicional e falar, que legal, que bacana que é, e tá tudo bem, tá tudo certo. E eles falaram, não, gente, não tá tudo bem, não tá tudo certo, tá o ó, isso daqui. Para os alunos tá o ó, né? Para mim tá bom que eu sou professor, mas para os alunos não é bacana. E eles compartilhando dessa mesma época, né? Então a gente pode dizer ali o final da modernidade,
né, final do século XIX, início do século... 1890, 1920, é difícil, né? E aí, compartilhando dos mesmos problemas, da mesma realidade, da sociedade se transformando, né, das pessoas se transformando, e eles pensando numa educação melhor para os indivíduos. Então, é incrível, assim, é muito triste ver como o Celestino Freinet é injustiçado, porque ele não é estudado nos cursos de pedagogia. Você nunca ouviu falar nessa pessoa, se viu falar, foi muito rápido. A gente mesmo vai ter 3 aulas aqui com ele, porque eu gosto dele, se eu não gostasse também ia dar 2, né, ia dar uma, mas a gente tem, uma vez uma aluna me falou, professora, eu tenho uma amiga que mora na Zona Norte de São Paulo, ela era da Zona Sul, né, aqui perto da nossa faculdade. Ela falou assim, uma vez eu fui na casa da minha amiga, ela já tinha tido aula de didática comigo, e ela falou, e eu passei na frente de um colégio que chama Colégio Celestino Freinet, eu falei, tô passada, falei, que bom, né, que o Freinet tem um colégio com o nome dele, porque a impressão que eu tenho, gente, é que ele é muito esquecido pela pedagogia. Nós vamos ainda ver na aula que vem tanto de coisa maravilhosa que esse homem ainda vai falar. Isso aqui foi só o começo, ele tem 10 procedimentos didáticos, 10, que ele inventou a partir do que ele estava vivendo com os alunos, no empirismo, né, na tentativa e erro ali, na sensibilidade, mas pautado sempre por pesquisas da educação, né, o interesse pelo aluno. Então, é muito lindo ver ele saindo com o aluno na aula passeio, inventando depois a empresa escolar para o aluno se alfabetizar, né, ler e escrever, depois essa correspondência interescolar, que é muito bacana, e a próxima coisa que ele vai inventar é o conselho de classe, que não é o do professor, é o conselho feito pela classe, que vocês não vão nem acreditar, para decidir quantos selos ia comprar, quanto de dinheiro que ia gastar para mandar a carta lá para a Itália. Aí ele já falou assim, mas se de vez a gente decidir só o selo, a gente vai decidir o que a gente vai estudar, qual passeio que a gente vai fazer, e os alunos vão começar a participar de fazer a educação. Daí você fala, gente, esse homem, ele tem uma mente privilegiada mesmo, ele é uma coisa de louco. Quem mais quer falar, gente? Não sou eu que falo. Do meu crush pedagógico. Ninguém, né, gente? Todo mundo de boca aberta com o Freinet falou assim, não tem nem o que falar, professora. Chocada. Então, se ninguém tem mais o que falar, são 9h30, a nossa aula termina 9h40. Eu queria, então, finalizar dizendo que nós vamos continuar o Freinet na aula que vem. Chamem os amigos, divulguem para as pessoas que não puderam assistir. Fala, amigo, perdeu. Perdeu, porque o homem é mesmo aquilo tudo que a Cláudia falou. E mais um pouco. Que semana que vem a gente vai assistir a outra parte dessa videoaula da ATA Mídia Educação. Vamos ver outras situações dos alunos. Gente, tem outra que é impagável, dos alunos fazendo conselho escolar. Impagável, muito maravilhosa. De aluninho, sabe, fazendo análise da situação, não sei o quê, aprendendo a ser crítico, reflexivo. Incrível. Então, na semana que vem, a gente continua o Celestino Freinet. Provavelmente, a gente vai ter uma terceira aula, porque ele merece, e também por causa do filme. E aí, a gente vai encaminhando aí esse segundo bimestre com o Celestino Freinet e terminando os pensadores da didática moderna. Combinado? Críticas, dúvidas, sugestões? Ligue para 0800, brincadeira, a gente pode falar. E é isso, gente. Então, quem quiser já ir se despedindo, saindo da aula para fazer suas atividades, pode ser, tá? Porque falta 10 minutos aí para dar o nosso horário. Quem quiser fazer pergunta sobre o Celestino Freinet, sobre a aula, sobre qualquer outra coisa da faculdade, eu estarei aqui até todo mundo ir embora. Carol, obrigada pela sua contribuição, pela sua presença, né? Eu fico sempre feliz. Antes eu tinha mais vergonha de você, agora eu fico feliz que você está aí. De lavar, que medo, a Carol tá aí, que medo. Agora eu falo, legal. Agora eu falo, ainda bem que a Carol veio, tá aí, né? Sempre tá. Tchau, professora. Diga, Giovana. Uma boa noite, adorei essa aula. Boa noite, gente, que bom que vocês gostaram. Vai ser muito melhor aí semana que vem. Tá, semana que vem, então. Beijo. Tá bom, beijo. Gente, boa noite, professora. Boa noite, gente. Boa noite, Rosana. Boa noite aos sobreviventes que estão aqui até agora, com latido de cachorro, com um monte de coisa. E agora estão quietas. Tudo dormindo. E eu... A Segunda Guerra ainda, hein? Nossa, semana que vem ainda tem outra guerra que ele vai. Que não chegou ainda. Boa noite, professora. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, Carol. Até semana que vem.